A Liga de Ouro, já estamos a ver os nossos comentadores de hoje, o Fernando Mendes, o Vítor Pinto, o José Manuel Freitas e o Diamantino Miranda. Uma boa noite aos quatro. Vítor, está num autêntico contrarrelógio o Porto aqui por Vitinha. Vai ser possível, Jorge Mendes, ainda fechar este negócio até amanhã? Boa noite, Mariana. Boa noite, Zé, Diamantino e a todos que nos acompanham. Desculpa estar com isto na mão, mas este é o parecer que levou à decisão hoje da Federação. Eu depois vou revelar o que está aqui dentro. Portanto, vou revelar em que é que se fundamentou a decisão hoje dos delegados. Espera aí, uma folha em branco. É melhor então revelar mais tarde. Em concreto, em relação Aguardamos ansiosamente por esse momento em que vais está aqui. Portanto, já fica essa e vou pista. revelar quem foram os cientistas, os investigadores que elaboraram este parecer em branco, que levou hoje a que ficasse tudo na mesma na Assembleia Geral da Federação. Agora, em concreto, em relação ao que estás a dizer, Mariana, já sabemos quando Jorge Mendes entra em cena, e neste caso fisicamente, estando presente em Paris. Não sei se telefonaste para ele e estava bento e percebeste que estava na Torre Eiffel, eventualmente, mas a partir do momento que tens a informação que Jorge Mendes está em Paris, quando Jorge Mendes, mesmo à distância, desbloqueia todas as transferências que estão complicadas, ou pelo menos as principais do futebol português, estando fisicamente em Paris, eu acho que só há uma conclusão que todos podemos retirar, não podemos ser ingênuos, é que o negócio de Vitinha vai ser fechado até amanhã, provavelmente será oficializado amanhã, e com isso cumpre-se aquela que era a meta traçada para este negócio, era ser encerrado até ao último dia do mês para o encaixe financeiro ainda ser contabilizado na época 21-22. As informações que tenho, Mariana, é que o Futebol Clube do Porto vai receber os tais 40 milhões que tinha exigido desde o início. Veremos qual é o formato final, mas será sempre um formato final que garantirá ao Futebol Clube do Porto o encaixe dessa verba conforme tinha sido determinado. Não é propriamente, juridicamente, o acionar da causa de rescisão, mas é o valor equivalente aos 40 milhões de euros da causa de rescisão de Vitinha. Confirma-se assim a saída de um jogador que foi importante no Futebol Clube do Porto e que Sérgio Conceição queria que ficasse, mas a realidade é que as dificuldades financeiras são as que são, portanto o Futebol Clube do Porto está prestes a concretizar a venda de Vitinha ao PSG. Quer seja para este exercício ou para o próximo, Zé, já não há risco deste negócio não ficar fechado? Boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Sobre o teu regresso, boa noite aos teus telespectadores. Não, a informação que eu tenho, para que se desfaçam as dúvidas do meu querido amigo Vítor, Jorge Mendes está mesmo em Paris. Não tenho dúvidas. Não sei se ao pé da Torre Eiffel, se ao pé do Louvre, ou se mesmo nas imediações dos Campos Elíseos, que é onde fica a sede do PSG. Sim, é se próximo da casa do Sr. Al-Khelafi para resolver isto de uma vez. Não disseste Al-Qaddafi, pois não? Não, é Al-Khelafi. Não, eu estava a dizer Al-Qaddafi. O Qaddafi já está a fazer tijolo há muito tempo. E, portanto, o Jorge Mendes decidiu ir a correr a Paris, porque só ele mesmo é que pode desbloquear a situação. E aqui só há uma de duas hipóteses. Ou o Paris Saint-Germain, ou Jorge Mendes consegue desbloquear, como é a norma em si, até amanhã, a horas que possa ser feita a transferência, os 40 milhões de euros, todos juntinhos, para a conta do Futebol Clube do Porto, ou então tem que se esperar pelo início do mês para perceber se o Futebol Clube do Porto ainda quer fazer o negócio de Vitinha e em que condições é que quer fazer. Neste momento é tudo aquilo que o Vítor disse. O próprio Porto pode roer a corda se o Paris Saint-Germain não aceitar pagar o valor no Não é isso que eu estou a dizer, que o Futebol Clube do Porto vai roer a corda. O que o Futebol Clube do Porto quer é, até amanhã, a horas que possa ser feita a transferência, os 40 milhões de euros na conta. Não há cá prestações suaves, nem a pagar daqui a 15 dias, nem a pagar com lançarote daqui a 3 meses. É os 40 milhões e ponto final. Se eventualmente isso não acontecer, eu não faço ideia se a seguir o Futebol Clube do Porto quer negociar Vitinha a pronto, a prestações, ou faseadamente, ou se encontra uma outra solução para resolver o problema. Não estou a dizer que o Futebol Clube do Porto vai roer a corda. Aquilo que eu sei é que o Jorge Mendes foi a Paris para resolver a situação amanhã. Se não conseguir resolver, o que é que vai acontecer a partir de sexta-feira? Não faço ideia absolutamente nenhuma, mas essa é uma presunção minha. Eu admito que, a partir do momento em que quem falhou foi o Paris Saint-Germain, o Futebol Clube do Porto fica em condições de dizer, meus amigos, agora esperem, que nós temos aqui um cliente que paga a pronto. Pode acontecer isto. Não sei se vai acontecer, mas o Paris Saint-Germain está em falta com o Futebol Clube do Porto. O Paris Saint-Germain comprometeu-se, segundo a informação levada ao clube pelo empresário do futebolista, que é Jorge Mendes, que ia pagar os 40 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto disse logo pela voz do Presidente, nem menos €1. É o dinheirinho todo junto.
Paris Saint-Germain anda aqui a contar esta história, vamos ver se o Jorge Mendes resolve. Até pode ser que pague no bolso dele e depois acerte as contas com o Paris Saint-Germain. Nunca se sabe. Teria a partir desse valor para pagar. Se calhar tem. Sim, Se calhar, não sei se tem, mas se calhar, eu sei. Eu também. Isso fez em 2 ou 3 jogadores agora neste. Parece claro que o Porto tem necessidade de vender o mais rapidamente possível, até por causa da questão do exercício. Compreendes que, mesmo assim, se mantenha tão intransigente em relação à forma de pagamento de Vitinha? Mariana, boa noite a todos. Antes de mais, se me permitires, queria mandar um abraço para a Casa do Benfica de Toronto, ao seu presidente Zé Luís, Que é isto? ao Sr. Mário Narciso. Estive lá este fim de semana. Logo vi. Não, a maneira como recebe, e mais uma vez, como já estou afastado há muito tempo destas lides do futebol no estrangeiro, não, vivi... A surpresa era não te reconhecerem, por amor de Deus. É surpreendente a paixão que as pessoas continuam até pelos clubes portugueses, pelos seus clubes, e aquilo que fazem em prol dos clubes no estrangeiro. Portanto, um abraço enorme pela maneira simpática como me receberam este fim de semana. Em relação ao Futebol Clube do Porto e à venda de Vitinha, bem, é sabido que o Futebol Clube do Porto, toda a gente o sabe, há uns meses, já, para não dizer já há mais de um ano ou mais, que o Futebol Clube do Porto precisa de dinheiro. E entrar dinheiro fresquinho na totalidade... Tu não precisas? Eu preciso. Entrar dinheiro fresquinho na totalidade da venda era ouro, neste caso sobre azul. Não se percebe um clube que tem as possibilidades de fazer um negócio que é algum dinheiro para nós, mas segundo parece e aquilo que sabemos, pelos gastos que tem feito nos últimos anos com outros jogadores, 40 milhões não será assim tanto. Não percebo porque é que o Paris Saint-Germain... Se calhar só quer que o dinheiro saia roeu um quando bocadinho iniciar a corda. O novo semestre. Roeu... Danilo Pereira e Nuno Mendes. Pois... Ambos os dois por empréstimo. Não estou a dizer ambos os dois a brincar. Atenção. Sim, mas não se percebe. Se querem um jogador tanto, porque é que não disponibilizam, visto que o Futebol Clube do Porto está intransigente. Só que o dinheiro saia da conta no exercício do seguinte semestre. Pode acontecer. Vamos além da Só questão que do treinador, que ainda está a ser resolvida. Só que aquilo que o Vítor disse não vai acontecer. Mas isso eles viram, isso o PSG viu que não tinha possibilidade. Aliás, a presença de Jorge Mendes acaba por ser uma medida de pressão também, agora avançando mais à frente. E Zé, já que a venda do Vitinha se vai concretizar amanhã e vai... Já podemos também dizer aqui a quem nos acompanha que, na eventualidade da venda não ser feita até amanhã, existiriam mecanismos que o Futebol Clube do Porto poderia ativar no sentido de dificultar a saída do jogador, mesmo que o PSG tentasse pagar a verba da cláusula. E, nesse sentido, se até amanhã o PSG não exercesse ou não adiantasse o valor, e veremos, vou dizer outra vez para o Zé, depois amanhã conversaremos mais sobre isso, qual vai ser o formato final. O Futebol do Porto vai receber o dinheiro, mas veremos qual será esse formato. Simplesmente, se até amanhã o assunto não ficasse resolvido... Mas tu admites que o Futebol Clube do Porto, desculpa interromper, possa receber os 40 milhões sem ser no formato que estava convencionado? Vai receber os 40 milhões, veremos no formato, através de que formato é que... Aliás, eu já escrevi hoje então que se houver pagamento de juros fica a cargo do Paris Saint-Germain. Já está a acontecer então um ultimato, é isso que está a acontecer? Não, é praticamente um ultimato, daí Mariana, vamos ser objetivos. Uma dúvida só, Mariana. Então anda lá. Não há aqui uma dúvida. Mas tu admites que o Futebol Clube do Porto vai receber os 40 milhões sem ser a pronto? Pode receber a pronto, mas o PSG não pretender adiantar a totalidade da verba. E se o PSG não quiser adiantar a totalidade da verba, terá que suportar os juros um mecanismo do encargo bancário. Ok, certo, está bem. As pessoas lembram-se do caso de João Félix, não vamos entrar por aí. Sim, mas a concretização do negócio, o Futebol Clube do Porto recebe o dinheiro todo. Vai sempre receber dinheiro. E eu quando falava de... Só mais uma questão. Eu percebi o que é que estavas a dizer. Só mais uma questão. Eu quando falava que o Futebol Clube do Porto fica... Eu não estou a dizer que é criar dificuldades à saída do Vitinha, mas pode ficar aqui numa posição... Era quase a mesma coisa, porque o Futebol Clube do Porto, se até sexta-feira a questão não ficasse resolvida, o Futebol Clube do Porto ia reabrir o processo de renovação do Vitinha, ia fazer um esforço muito grande para conseguir uma renovação do Vitinha. Obviamente, teria que ser nas condições de mercado em que Vitinha já foi situado por esta possibilidade fortíssima do PSG, mas o Futebol Clube do Porto iria reabrir esse processo. E reabrindo esse processo, e existindo alguns mecanismos jurídicos que poderiam facilitar ou complicar o assalto, o ataque do PSG ao jogador, as coisas nem sempre são assim tão fáceis, porque não é só os predadores e os tubarões chegarem cá e levarem os jogadores conforme querem e lhes apetece. E às vezes há situações muito simples, muito pequenas, basta ver, por exemplo, olha, eu não sei se era isso que iam fazer, mas nós chegámos aqui a ouvir escutas, como a Mariana se lembra, do processo de saída de João Félix, com o presidente do Benfica na altura,
assustadíssimo porque tinham sido algumas notícias, davam conta que a cláusula ia ser exercida. As pessoas lembram-se do caso de João Félix, não vamos entrar por aí. Sim, agora, mas uma coisa a que nós dizemos, do negócio, o Futebol Clube do Porto recebe o dinheiro vai todo. sempre receber dinheiro. E eu quando falava de... Só mais uma eu questão. percebi o que é que estavas a dizer. Só mais uma questão. Eu quando falava que o Futebol Clube do Porto fica... Eu não estou a dizer que é criar dificuldades à saída do Vitinha, mas pode ficar aqui numa posição... Era quase a mesma coisa, porque o Futebol do Porto, se até sexta-feira a questão não ficasse resolvida, o Futebol do Porto ia reabrir o processo de renovação do Vitinha, ia fazer um esforço muito grande para conseguir uma renovação do Vitinha. Obviamente, teria que ser nas condições de mercado em que Vitinha já foi situado por esta possibilidade fortíssima do PSG, mas o Futebol do Porto iria reabrir esse processo. E reabrindo esse processo e existindo alguns mecanismos jurídicos que poderiam facilitar ou complicar o assalto, o ataque do PSG ao jogador, as coisas nem sempre são assim tão fáceis, porque não é só os predadores e os tubarões chegarem cá e levarem os jogadores de acordo com isso. conforme querem e lhes apetece. E às vezes há situações muito simples, muito pequenas, basta ver, por exemplo, olha, eu não sei se era isso que iam fazer, mas nós chegámos aqui a ouvir escutas, como a Mariana se lembra, do processo de saída de João Félix, com o presidente do Benfica na altura, assustadíssimo porque tinham sido algumas notícias, davam conta que a cláusula ia ser exercida por João Félix e isso podia levantar graves problemas a nível fiscal ao João Félix, por exemplo. Acompanhámos esse processo, portanto, haveria mecanismos que até poderiam ser utilizados. De qualquer maneira, isso acho que já está ultrapassado, porque a própria presença de Jorge Mendes em Paris acaba a funcionar como medida de pressão. Quando o superagente, o melhor agente do mundo, aparece lá fisicamente, pessoalmente, para dizer, opá, isto é para fechar o Vitinha, é porque o Vitinha vai ser fechado, Zé, já sabes como é que isto funciona. Fernando. O Jorge Mendes não estaria lá pessoalmente para a negociação falhar amanhã. Quem está certamente também atento a todo este processo é Sérgio Conceição. Conhecendo Sérgio Conceição, estará ainda a torcer até amanhã para que este negócio não se faça? Quer continuar a contar com o jogador, obviamente. Boa noite. É possível que o Sérgio Conceição quer continuar a contar com os melhores jogadores, mas o Sérgio Conceição, apesar de ser contra, possivelmente ser contra a saída do Vitinha, também deve compreender a situação financeira do clube. Não só quando se fala, tem que o vender. É a realidade do nosso futebol. Todos os clubes precisam. Infelizmente nós vivemos assim. Não é só o Futebol Clube do Porto, é o Sporting, é o Benfica, são todos. Salvo erro, até vi hoje, não é, que o Benfica tinha resultados negativos, não foi? Se não fosse a venda do Darwin Núñez para o dinheiro entrar. Vamos ver como é que fica, porque o Paulo disse hoje à tarde que o negócio de Gonçalo Ramos já está feito, só falta saber-se para qual é o clube. Mas vamos ver se também tem a ver com o fecho do exercício. Infelizmente os nossos clubes precisam de vender, é uma pena, e quando aparecem estes clubes com estes valores, os jogadores só têm que sair. Só têm que sair, é oportunidade. Eu falo muito isso às vezes com o Diamantino, e vemos a falar muito não sei o quê, não, ainda é cedo. Se calhar ganha 1 milhão, vai ganhar 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 e o Futebol Clube do Porto vai ganhar. Não vais mais longe. Quando venham com muito é cedo. Não vais mais longe. O Fábio Vieira ganhava 500 mil euros brutos no Futebol Clube do Porto e foi ganhar 2 a 3. Sei lá. A minha até me tinham dito 10 vezes, mas é um exagero. E é realidade. Provavelmente. Mas foi ganhar. Claro. Quer dizer, a diferença é de tal maneira substancial que o mercado internacional torna-se os amigos do Fábio Vieira e todos os outros não mandarem esperar mais um ano. Mais um aninho. Sustentar, ainda é cedo, ter mais sustentabilidade no Porto e depois então ir. Depois há outra coisa que aqui parece... Gostava de ouvir o pai do Fábio Vieira. Gostava de ouvir o pai do Fábio Vieira ou ouvir estes que dizem espera mais um ano. Ele que espera mais um ano para amadurecer. Os adeptos pensam sempre como adeptos, com o coração, com só uma coisa da paixão clubística. Depois há outra coisa que parece-me ser fundamental disso. Jorge Mendes está em casa, no Porto. É do Norte, não é que ele tem a casa. Ele tem várias casas, mas... Vende 6 ou 7 ou 8 jogadores. Vende 6 ou 7 ou 8 ou 10 jogadores por telefone e consegue milhões. Se ele se desloca ali é porque as coisas estão praticamente acertadas. Não vive em Madrid, o superagente? Mas tem casa no Norte também. Por isso é que eu disse que tinha várias casas. Já está em Paris a tentar desbloquear este negócio. Ainda vamos falar sobre muitos mais negócios, mas hoje há também a campeão de hóquei em patins. O Futebol Clube do Porto é o novo campeão de hóquei em patins. Com Pinto da Costa na bancada, os Dragões venceram o Benfica por 3-2 num Dragão Arena lotado para o 5º jogo da final do play-off de campeão. Gonçalo Alves foi o jogador que marcou o golo decisivo e que deu ao Futebol Clube do Porto e que selou para o Futebol Clube do Porto o 24º título de campeão de hóquei em patins. O Porto ultrapassou o Benfica no palmarés da competição. Daqui a pouco vamos voltar ao futebol, é a seguir ao intervalo nesta Liga 2. Até já.
Sporting e Benfica já reagiram à decisão que foi tomada hoje sobre os títulos nacionais, à decisão que foi tomada na Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol. Curiosamente, tanto o Benfica como o Sporting aplaudem esta decisão, apesar de o parecer pedido pelo Sporting, o parecer apresentado pelo Sporting, não ter sido aceite. Esta posição do Sporting pode parecer estranha, mas já daqui a pouco vamos explicar tudo sobre estas duas reações. Para já avançamos, voltamos ao Benfica e ao mercado de transferências. Os elogios de Roger Schmidt a Ricardo Horta agradaram ao Sporting de Braga. A CMTV sabe que o clube minhoto entende que ficou com a posição negocial reforçada graças às declarações do treinador do Benfica sobre o extremo. O Benfica ainda não foi além dos 12 milhões de euros e quer incluir jogadores no negócio para garantir Ricardo Horta, mas o Sporting Braga exigiu desde o início 20 milhões de euros pelo jogador de 27 anos. Agora o Braga considera que Roger Schmidt, ao dizer que Ricardo Horta é muito bom jogador e seria uma mais-valia no Benfica, validou o valor que está a ser pedido pelo internacional português. Diamantino, achas que devia ter fugido à pergunta sobre Ricardo Horta, Roger Schmidt, ou não? Se fosse um treinador português, não tenho dúvidas nenhumas que fugia. Sendo um treinador estrangeiro, ainda por cima há muito pouco tempo em Portugal, não teve problemas nenhuns em dar a sua opinião sobre um jogador que ele, pelos vistos, conhece bem, da forma elogiosa como falou de Horta, é porque já viu muitos jogos do Horta, muitos vídeos do Horta, e sem explicitamente dizer que queria o Horta, ficámos todos a perceber que será um jogador do seu agrado. Disse de forma explícita. Se não foi explícito, não sei o que seria ser explícito. Só falta pegar no carro e buscá-lo a Braga. Parece-me que foi bastante explícito. Mais explícito do que isto, pelo amor de Deus. Foi bastante explícito. Portanto, é um jogador que ele sabia que o Benfica já estava interessado e que ele, ao ver com certeza muitos vídeos do jogador, percebeu que é um jogador que, não sei se será uma mais-valia, mas é um jogador que pode trazer algo de bom à equipa, ainda por cima depois da não-vinda de Götze. E, portanto, o treinador não teve problemas em assumir esse gosto pelo jogador e em tê-lo. Não é uma postura habitual nos treinadores no futebol português, isso é um facto, Zé, mas achas que tem assim tanto peso as palavras de Roger Schmidt do ponto de vista negocial, como acha, por exemplo, o Sporting Braga? Eu vou contrariar aqui um pouco o Diamantino, se ele não levar a mal. Estava a ver que não. Não. Eu acho que, colocado perante esta situação, Sérgio Conceição e Rubén Amorim, ou vice-versa, também falavam do assunto. De uma forma não tão explícita. Tenho a certeza absoluta. Jorge Jesus também falaria deste assunto, sem problema absolutamente nenhum. Agora, nesta questão concreta do Ricardo Horta, é só a minha opinião, respeito a tua, mas é sua. A decorrer, achas que os treinadores... Acho que diriam qualquer coisa. Português também? Não seriam, era tão explícitos. Porque, por exemplo, Jorge Jesus chegou a falar do interesse do Benfica em Lucas Veríssimo antes de estar fechado, por exemplo, Por isso é que e até em Ruben Nascimento também. Sim, mas em clubes portugueses, neste caso... É a minha convicção, e tive o cuidado de dizer, normalmente tentam fugir um bocadinho. Seriam tão... Normalmente andam ali... Não seriam tão explícitos. O Ruben Amorim só costuma falar, por exemplo, quando as coisas estão certas. Sim, mas não seriam... O Ruben Amorim foi o Ruben Amorim que disse a Portugal que o Adão ia renovar o contrato. Porque já estava fechado, exatamente. Não, estava fechado, não, estava a caminhar para ser fechado. E uma fechado. renovação de contrato não é bem comparável com uma negociação para contratar um jogador. É a minha convicção, não seriam tão explícitos como foi. Tu acreditas que, por exemplo, o Sérgio Conceição ou o Rubén Amorim, explicitamente na televisão, iriam dizer que gostavam muito, sei lá, do Weigl? Assim tão abertamente. Quantas vezes no Sporting o Ruben Amorim disse que gostava de ter o Paulinho? Vários jogadores. Diamantino, deixa-te dizer. Olha, aquele que veio para cá, o japonês. Quem? O Morita. Claro que falou do Morita. Então, mas, Diamantino, não leves a mal. Quando se manda é sinal. Mas eu ainda não consegui dizer... Eu ainda não consegui dizer... Já disse aqui de uma forma tão explícita como Roger Schmidt, acredito que não diriam, mas falariam do assunto. É a minha convicção. E depois, no meio deste quadro, há que dar os parabéns a Rui Costa. Há que dar os parabéns a Rui Costa, porque o Rui Costa deve ter dado tanta informação do Ricardo Horta a Roger Schmidt. Deve ter dito tantas vezes, por e-mail, mandando a pen, com milhões de imagens. Este é que é o jogador que nos interessa, este é que é um jogador que nós precisamos. E Roger Schmidt teve tempo suficiente
para perceber quem é, na verdade, o Ricardo Horta, que eu também acho isto é um senão. que é um excelente futebolista. Mas deixa-me fazer uma coisa. Que é o que vai dar isto agora. Não. O António Salvador, queres o jogador? Está mas calma. E era essa a minha pergunta. Exatamente. Tem vai assim tanto reforçar, peso claro que vai a reforçar. nível negocial, esta A posição opinião de do treinador. Roger Claro que Schmidt, vai. eu acho que não tem assim tanta importância. O que eu acho é que Roger Schmidt, ao falar abertamente do Ricardo Horta, disse ao Presidente: olha, não posso dizer mais nada, só tenho de fazer o favor de me trazer o jogador. Isso é que eu acho. Agora, isto ter uma importância capital na decisão da possibilidade de Ricardo Horta vir para o Benfica ou não, não sei. A única informação que eu posso juntar a este quadro é que posso garantir em absoluto que esta semana o Benfica não vai dar nenhum passo em frente para a tentativa de conclusão do negócio. O que é que me leva a pensar esta decisão do Benfica? É que o Ricardo Horta, no início da semana, creio, regressa à atividade ao Sporting Clube de Braga. Dia 4. Dia 4. Eu presumo que nesse dia o Ricardo Horta vá perguntar a António Salvador: então, Presidente, como é que estão as coisas? Vou ou não vou para o Benfica? E, portanto, a partir daí acho que o Benfica vai voltar à carga, não perdeu de vista ao futebolista. Agora, se vai resolver o assunto, se vai pagar em dinheiro, se vai pagar em passos de futebolistas, a questão é que Roger Schmidt, ao contrário da leitura que se possa fazer, eu faço outra, que é: Presidente, não se esqueça que você me falou que o Ricardo Horta é um jogador fundamental para a resolução dos nossos problemas e eu estou a contar com ele. Portanto, uma pressão extra sobre o Rui Costa. Sim, eu acho que é mais uma pressão do treinador sobre o Presidente do que propriamente sobre o Sporting Braga. E o raciocínio do Sporting Braga, concordas com ele ou não, Fernando? O Sporting Braga agora acha que esta foi uma forma de validar o valor que tem estado a pedir pelos Não, mas isso foi, repara, e acho que há aqui, segundo se fala, é aquele valor mais 2 jogadores, Diogo Gonçalves e o outro... Gil Dias. Acho que o Diogo já não fica... está nessa equação. Pois é, que o Diogo já não está. O Diogo também já não está? O Diogo já não está nessa equação. Fazer toda a diferença no pacote negocial. O Diogo é claramente um jogador... Na altura, quando se falava nisto, se fosse com o passe destes não, essa era a na proposta casa inicial com os 10 milhões de euros. 10 milhões ou 12 milhões era um excelente negócio para o Braga. Eu acho que era. Com o passe de Diogo Gonçalves. O Braga tem o problema de a porcentagem do passe não ser toda. Eu acho que era excelente para o Braga agora. Era excelente se tivesse 100% do passe. Agora, em termos práticos, não é fácil negociar com o Braga e o Sporting, que o diga ao Futebol Clube do Porto, que o diga agora também com por aquele dinheiro não vai contratar David Carmo nenhum. Mas é excelente. Central excelente. Não, isso não está em causa, sabemos que é excelente. E por ser excelente é que o António Salvador agora, quer não é aquele fácil de negociar ali. Agora, acredito sinceramente, não estou tão certo do que o Zé está a dizer. Não estou certo e estou. Do Ricardo Horta, tranquilo, como já ouvi dizer, está tranquilo. Não, e vai chegar lá com o dia. Não, com certeza que no espaço, está intranquilo, mas vai querer saber da vida dele. Achas que deu um indicador também quando assistiu à conferência de imprensa do Roger Schmidt? E não seria, ontem necessário. ouvi, eu acho que até, não sei quem é que disse isto, até foi aqui, que isto até parece que foi combinado. Claro, não. Ricardo Horta estar a ver a conferência, hoje em Portugal, conferência de imprensa de Roger Smith. O Ricardo Horta gostou de ouvir aquilo do treinador, como é evidente. Alguém deve ter dito alguma coisa, olha, mete lá ali que isto vão falar de ti. Hoje em Portugal, quer se queira, quer não se queira, isso aí é evidente. Não há nenhum jogador português, os estrangeiros podem pensar de outra forma, mas não há nenhum jogador português que jogue em qualquer equipa, que apareça depois o Sporting, o Porto ou o Benfica, que não faça força para sair. Isso era outra coisa. E já ouvi, não, Ricardo Horta, fica bem no Braga, fica bem no Braga. Está tranquilo. Ele tem um jogador que tem 27 anos. Foi o melhor jogador do campeonato. Está tranquilo, agora está de férias. A partir de... Não está tranquilo nada. Está a haver aqui uma oportunidade de ouro, de representar um grande clube. Tem 27 anos. Se calhar é a última oportunidade que ele tem. Se não sair agora para o Benfica, fica no Braga e isto vai agora vê. Está tranquilo, mas quem é que está tranquilo? E agora vê que veio o Mundial. Claro. Se ele já foi à seleção só por se falar no que ia para o Benfica, jogando no Benfica, tem lugar certo na seleção. Ouvi muita vez falar. Desculpa. Eu ouvi falar. Ele foi à seleção porque fez no Braga. O Ricardo Horta foi o melhor futebolista português da Liga. Isso é passar a outro estado de incompetência ao selecionador de Portugal. Achas que é a minha opinião?
Eu estou a dizer... Então, mas qual é a tua opinião? A minha opinião é que já deveria a dos estar há outros mais que dizem tempo. disparados. Já devia estar lá há mais Está. tempo. Mas ouviste como eu ouvi Isso é um muitas Estado- vezes... Isso é que chamar uma coisa ao selecionador nacional mas que ele não ouviste, merece. ouviste ou não ouviste? Então não também? ouvi, mas também Tantas vezes se quem ouviu, diz e escreve isso também não tem o dom da verdade. Bastou ir falar-se no Benfica para ir Não à foi seleção. nada, foi o E agora? selecionador deixou o João Félix de fora de propósito para chamar o E Cristiano agora, Ronaldo. sendo jogador do Benfica, tem lugar garantido no Qatar. O efeito possível também, outro efeito possível das declarações de Roger Schmidt é esse do lado do jogador, Vítor, de o jogador ficar ainda com mais vontade de sair do Braga. Mas que peso é que isso pode ter em relação às negociações? António Salvador não continua aqui de poltrona nestas negociações? Como esteve no caso de Paulinho durante os meses que tu viste, até que levou dele avante. Agora nota uma coisa, o Benfica contrata o Sr. Roger Schmidt no âmbito de uma mudança de paradigma relativo ao Benfica. Portanto, a personalidade do Sr. Roger Schmidt, a afabilidade, a transparência, a cordialidade com que se relaciona com as pessoas, a forma clara como expõe as suas ideias, é que faz a diferença e é que permite ao Benfica ter um treinador que vai se distanciar claramente, ou pelo menos vai ser um contraste, em relação ao que era o passado recente do Benfica e se calhar aquilo que se passa nos rivais em alguns pontos. Portanto, a partir do momento que o Sr. Roger Schmidt tem este perfil, não faz sentido pensar que dá para lhe pôr uma mordaça, que dá para agora ter um Roger Schmidt que durante uns dias é muito cavalheiro, é muito simpático, é muito transparente e dá mensagens claras e construtivas sobre o futebol, mas depois noutras alturas já não se pode pronunciar em relação às coisas. Deixa lá começar, começar o campeonato, ver se ele não muda. Calma, mas eu já estou a dizer isto para depois lembrar o que disse antes. Eu já vi esse filme há muito tempo. Mas eu já estou a avisar agora, para depois à frente, em agosto, defender aqui o Sr. Roger Schmidt quando começarem a rasgar. E vai começar a ser rasgado. Aquele holandês treinou o Sporting, como é que ele chamava? O Kaiser, ao princípio e tudo, não é? E o Sporting era aos 5 e aos 6, aquilo até dava gosto. De um momento para o outro mudou, começou logo a apontar a bateria. Esse momento pode não chegar, mas se chegar, ele não vai ser criticado nem pelo Fernando Mendes, nem por representantes do Futebol Clube do Porto, nem por jornalistas. Vai ser criticado pelos próprios representantes do Benfica em primeiro lugar. Mas agora em concreto, Mariano. O homem até pode manter esta postura sempre. Eu continuo a achar... Eu acredito que ele vai manter. E o Zé Manuel Freitas confirmou isso. Ele também vai apanhar uma realidade... Desculpa. Força. Vai apanhar uma realidade de um futebol que não apanhou em lado nenhum. Ele lá de zero. Nem na Holanda, nem nada. Vai levar com isto aqui, que isto estamos à parte de outros lados. Ele na Holanda... países quaisquer. Há algum treino... Isto que a gente apanha aqui. Mas é impossível... Quando nos metem as mãos nos bolsos, toda a gente perde a compostura. Falou uma vez. E isso não faz... Ele falou uma vez agora, num jogo qualquer, um penalti, um fora de jogo, ou que era aquilo. Pois, mas aqui tem muitos fora de jogo, vamos esperar para ver. penaltis. Eu não acredito, mesmo que o senhor eventualmente possa perder a compostura um dia ou outro, não acho que ele vai mudar a sua forma de estar. Não percamos aqui também o tema Ricardo Em Horta. concreto, Vitor, não tinhas terminado. o Zé Manuel Freitas disse tudo. O grande aliado do Benfica neste processo chama-se Ricardo Horta. Se não for o Ricardo Horta a ajudar, eu não estou a ver quem é que vai ajudar, porque todas as informações que temos dão conta que o Benfica não vai subir a proposta. O Diogo Gonçalves desapareceu. Desapareceu em pleno ar. Não sabe o que é que se passa. E já vimos como é que está. Não quer dizer que não voltem a entrar na equação, mas para já... Paulinho foi o que foi. Foi o que foi e foi os milhões que foram. O Benfica andou à volta do Al-Musrati durante muito tempo, como se sabe, não é preciso estar a dar pormenores. Também chegou ao que chegou, não se resolveu nada, porque Salvador não recuou um livro. Andou à porta e quem estiver à espera, e além de que não me parece que o Benfica possa esperar até agosto, estar à espera de pensar que António Salvador que baixa o preço em agosto, este filme não faz sentido nenhum. Mas o António Salvador até agora ainda não fez nenhum negócio e está a precisar de... O António Salvador vai vender o David Carmo. Se para dentro ou para fora vai-se ver. Vamos até ver. E tem mais possibilidades. E olha, a pessoa que eu vejo e o clube que eu vejo menos preocupado com tudo isto é o Sporting de Braga. E a seu tempo vamos ver mais à frente como é que mas há uma vai pessoa ficar. para desbloquear isto. Já estava desbloqueado. Porque esta época já estava ganho. Se fosse o Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, já estava desbloqueado isto. Já estava o Ricardo Horta com a camisola do Benfica. Não estava? Se calhar. Era mais um prédio, mais uma casa, mais ali um balneário, não sei se estava feito já. Para já Não tenho a ainda mínima continuam por dúvida. desbloquear este Mais um campo negócio. Agora que sintético, já Rui Costa é o presidente do Benfica, vamos falar ainda mais sobre Ricardo Horta, mas para já um jogador que já está garantido pelo Benfica, Enzo Fernandes, afinal poderá chegar já este verão ao Benfica, assim que o River Plate terminar a participação na Taça Libertadores, o que pode acontecer já no próximo dia 7 de julho. O médio de 21
31 anos, viaja para Portugal para iniciar o trajeto no Benfica. A informação foi avançada aqui na CMTV. A dúvida foi levantada com as declarações de Enzo Fernandes, que disse recentemente que ia ficar no River até dezembro. Ainda assim, pode chegar muito antes disso a Portugal. O River Plate joga esta madrugada a primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, frente ao Vélez Sarsfield. A segunda mão está marcada para o dia 7 de julho. Vai estar a torcer pelo Vélez, Diamantino? É assim, eu acho que este jogador, vindo agora... Vá lá, Diamantino, diz lá. Diamantino, vá. Vai torcer pelo Vélez. Diz lá que vais torcer pelo Não é uma Vélez. pergunta muito difícil. Volto, claro. Eu gostava que este jogador... Gostavas que o resultado fosse 5-0. Gostava que este jogador Também estás a dar uma pressão ao homem. Hoje tu estás mais que o Diamantino. O Zé hoje está contigo, está em bico contigo. Zé. Não me deixa falar? Não deixa, não está terrível. O homem hoje está... Não, claro que sim, porque não pelo Velez, que não conheço lado nenhum, mas pela qualidade que este jogador me parece não está aquela coisa, podia trazer ao Velez Benfica. Salford. Acho que é um upgrade muito grande na equipa do Benfica ter um jogador, por aquilo que tenho visto nos jogos, em alguns jogos que tem passado, acho que é um jogador, este sim, não me parece que tenha ou que deixa aquelas dúvidas que chega, ainda não se adaptou. Acho que é um jogador, este é daquele tipo que chega, joga e é mais-valia. Daí eu gostar que houvesse esse tal resultado. Os argentinos têm essa capacidade. Normalmente chegam ao futebol português. Sim, tirando o Alan Ruiz no Sporting. Normalmente tem essa canção de adaptação rápida. É verdade. Ainda está no Europa. Estás a adaptar ainda, vê lá bem. Não, acho que este jogador era... Se Schmidt está preocupado ainda já com a estrutura do plantel, era importante, acho que este jogador vinha resolver muitos problemas já no imediato ao Benfica. Vítor, já que o Fernando estava aqui a cochichar contigo precisamente em relação a isso, é realista pensar que o Vélez elimine o River Plate na Libertadores ou será um cenário difícil? Mariana, o Vélez está em 20º lugar no Campeonato Argentino, mas estão disputadas poucas jornadas, o River Plate está à frente. E o River Plate tem uma tradição neste tipo de competições que o torna claramente favorito, tanto nesta eliminatória como na seguinte, que será contra o Colón ou Talleres, também duas equipas argentinas. Depois é que Talleres treinado por Caixinha, não é? Depois levará com Corinthians, Palmeiras, o Boca Juniors ontem fez uma boa exibição. Se passar esta, depois quando é que é? Em agosto, e depois há a terceira que começa então se passar esta acabou em agosto já não vai, não é? Não. Só em ainda janeiro, há outra eliminatória em agosto. E já não vai. Ainda pode vir no final. E depois ainda haveria a eliminatória seguinte, que a primeira mão é 30 de agosto. Mas aí, se passar essa ronda, que é mais difícil em tese, aí já não poderia voltar. Já não vai. Já não poderia chegar a tempo de ser inscrito. Ainda pode ter 4 jogos até vir. É isso, Ainda pode ter 4 jogos até vir. 30 de agosto e 1 de seria os quartos de final. Portanto, em termos concretos, em primeiro lugar, independentemente de termos gostos pessoais ou acharmos que o Enzo é melhor ou é pior, a maioria de nós achamos que é melhor, é muito bom, e todas as reações a nível do futebol, quer nacional, quer scout, seja o que for, acho que eu ainda não encontrei ninguém que não dissesse que, tendo a possibilidade e margem financeira para trazer o Enzo Fernandes, nem que fosse com 6 meses de avanço, que não faria isso. Porque é um jogador com uma qualidade tal que, de facto, pode pode, de facto, ajudar o Benfica a dar um salto qualitativo no meio campo. Se não for agora e for em janeiro, mesmo assim justificava-se a contratação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquela expressão americana, ia usar uma expressão americana, mas não é melhor não utilizar. Não, as pessoas não percebem, não é normal em Portugal. Simplesmente dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, é possível contratar Enzo Fernandes, nem que fosse para vir em janeiro, e ao mesmo tempo reforçar a equipa para jogar agora. Um facto não obstaculiza o outro. O Benfica ter 10 jogadores para colocar no mercado ou 5 para contratar não tem nada a ver. O Enzo Fernandes é uma aposta estratégica que pode dar rendimento esportivo e pode dar muito dinheiro no futuro. Portanto, é uma aposta que eu tenho a certeza que, tendo capacidade, qualquer dos outros 2 grandes em Portugal teria feito. Compensa então este risco que o Benfica está a assumir por Enzo Fernandes? Eu estou no outro lado da barricada. Sempre estive em relação a isto. O Zé acha que tinha que ser agora. Claro, também eu acho. Eu vou dizer aqui uma coisa. O Enzo Fernandes é um jogador extraordinário, mas não é a última Coca-Cola do deserto. Há outros futebolistas aí com muita qualidade. E, portanto, vamos ver uma coisa. O Vítor falou ali de uma situação que é real.
Roger Schmidt veio para o Benfica para moldar o paradigma, para fazer uma equipa nova, para olhar o futuro do Benfica, não romper com o passado a todos os níveis e formar uma equipa quase nova. Ora, formar uma equipa quase nova obriga a que os jogadores nucleares estejam cá. E mesmo aceitando eu, porque é a verdade, eu já vi jogar o futebolista várias vezes e acho que ele realmente, para a idade dele, está num patamar muito acima da maior parte dos futebolistas daquela idade. Mas vai o Benfica fazer um investimento, ok, se está a pensar rentabilizar o futebolista para que é de 1 ou 2 anos e meio, o negociar por uma verba dos 75, 80, 90, 100 milhões de euros, eu percebo. Agora, o Benfica vai construir uma equipa de raiz. E se quer futebolistas que tenham esta importância, mas há outras pessoas nesta casa que felizmente pensam como eu. E, portanto, eu tenho 2 visões sobre o assunto. Jogador de grande qualidade que devia vir já para o Benfica. O Benfica... não sei... Parei de ouvir em jogador de grande qualidade. Mesmo o novo paradigma pode ter reforços de inverno ou não, Zé? Eu parei de ouvir em jogador de grande qualidade. Pois não sei. Estás a dizer que o Benfica devia abdicar de um jogador de grande qualidade. Pois não sei. Eu não olho sei. Para... Essa é que tu é... acabas de validar a atuação do Benfica. Não, mas essa é que é a Outra questão. Coisa, já saiu o comunicado definitivo do Benfica à CMBM, com os contornos de negócio, ou só aquele a sinalizar? Pronto. Ainda vamos ver, ainda vamos perceber quais são os contornos finais do negócio. Mas houve. O jogador tem grande qualidade. Só deve sair 1 de julho, depois de 1 de julho, para entrar no próximo exercício. Mas a questão de fundo é, o Benfica está verdadeiramente a comprometer meios financeiros que iria utilizar nas contratações agora de verão. Quais foram os prazos de pagamento que foram negociados? Não sei. Quando é que o Benfica vai começar a pagar o Enzo? Agora a questão para mim é que independentemente... Se o Benfica chegar a um acordo em que começa a pagar o Enzo Fernandes em novembro ou em dezembro, ou quando ele vier, não obstaculiza absolutamente nada contratar o Sangaré agora para o verão. Mas olha uma coisa. Eu nestas coisas... Eu vou falar bem à portuguesa. Eu estou positivamente a borrifar para essas questões do dinheiro, dos orçamentos, dos semestres. Estou-me a borrifar para isso. Mas pode haver reforços de inverno. Eu não sou, nem nunca serei, até para fazer as minhas contas me vejo aflito, porque o dinheiro não é o mesmo que é o das transferências dos futebolistas. Eu não quero saber nada dessas questões da contabilidade. A minha vida é arriscar a opinião sobre futebolistas, dizer que o Diamantino foi um jogador extraordinário e o Fernando Mendes também, e que o Enzo Fernandes está nesse patamar. Agora, a minha questão é só esta. A única dúvida que eu tenho em relação à vinda já ou não e eu vou dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver com isso. Eu também não me interessa nada saber qual é o resultado que vai acontecer entre o Vélez Sarsfield e o River Plate nesta eliminatória da Taça dos Libertadores, muito embora eu sei que há... É mais ou menos como o Real Madrid. O Real Madrid preocupa-se mais com a Liga dos Campeões do que com a Liga. E o River Plate é rigorosamente a mesma coisa. Agora, o Benfica vai fazer uma equipa de raiz. Roger Schmidt tem a indicação, e também disse, estar encantado com o futebolista. Então ele não queria ter já um jogador para formar a equipa à volta dele. Mas isso quer. Já disse que gostava de ter o mais rapidamente possível. Por isso mesmo é que eu volto a dizer... Grande jogador, grande qualidade... Mas é tão bom que tinha que vir já. Não sendo possível o negócio ideal para o Benfica, este negócio possível, achas que o Benfica devia recuar? Mas isso sou eu, mas penso eu assim, penso ao Zé Calado, que... Mas achas que não devia vir o jogador? Se não viesse já, que não devia vir? Acho que o Benfica devia ter procurado outra alternativa, sinceramente. É a minha opinião, mas ninguém pode levar isso a mal. Estou a ser honesto. Mas o Benfica precisa de alternativas. Está a tentar o Sangaré, está a tentar outras situações. O Sangaré, eu estou a dizer o Sangaré é outra área da conversa, que é outro futebolista de outro campeonato, com umas qualidades acima da média, que é outro futebolista que traria para o futebol do Benfica uma solidez e uma qualidade diferente daquela... Mas é um jogador completamente diferente. Só que tu dizes, ele é tão bom que tinha que vir já. Está bem, mas se ele é assim tão bom, também pode ser um grande reforço de inverno. Tá bem, mas agora imagina tu que o Benfica... chegará para a fase decisiva da época. Imagina tu... Então, mas agora deixa-me lá dizer só mais uma equação. Eu sou teimoso nas minhas opiniões e depois estou sempre aberto a conversar com quem gosto de conversar. Que é, a questão é esta. O Benfica quer montar uma equipa nova. Imagina que, num repente, contrata Sangaré, tem os jogadores que lá têm em casa e vem o Ricardo Horta. E depois eu pergunto, então, e quando vier o Enzo Fernandes, ele vai jogar aonde se o Benfica estiver a rolar? Mas isso é compatível, pois. Um bom jogador tem sempre lugar. Pronto, ok. Vamos admitir que sim. Tu sabes que a época tem muitos jogos. Eu sei que a época tem muitos jogos, mas vai se tornar mais difícil a integração do futebolista. Se a qualidade dele é essa... Mas esta é só dentro daquele quadro de opinião minha que é...
sem qualquer interesse nas questões. Há outras pessoas que terão. Eu não tenho interesse absolutamente nenhum nos jogadores que vêm e que saem e que são negociados e que não são. Estou aqui completamente à vontade, como sempre estou. Estou a emitir a minha opinião da forma mais honesta e mais consensual que eu entendo para mim. Mas respeito a opinião daqueles que dizem não. O Benfica, como diz o Vítor e diz muito bem o Diamantino, o Fernando ainda não falou sobre o assunto, que dizem não, é um jogador de tal maneira que vale o esforço financeiro, porque o Benfica, e o Vítor aduziu agora aqui uma questão que é importante, e que eu lhe faço a minha vénia, que foi a CMVM já sabe os contornos do negócio. O Benfica vai pagar agora ou vai pagar depois, vai ter que pagar agora, não podendo investir noutro futebolista, porque vai ter que... Também ninguém sabe os contornos do negócio. E aí, se me disserem daqui a 2 ou 3 dias, o Benfica vai contratar o Enzo Fernandes nestas condições. Começar a pagar quando ele vier para Portugal, que pode ser só no início do ano, e não tem que despender já nenhuma verba, eu tenho que dizer sim, foi um bom negócio. Achas que só Melhor nessa ainda. altura, quando se perceber a forma de pagamento, é que se vai poder dizer se este é um bom ou um mau negócio para o Benfica? Eu, ao longo destas duas últimas semanas, começo a recuar há 3 anos atrás. É o Cavani. Ei, o Otamendi, ei, o Vertonghen, ei, mais o Cebolinha, e depois vinha o Yaramchuk. Aquilo era uma coisa do outro mundo. E viu-se o que se viu durante estes 3 anos. Este é o Enzo, e é excelente jogador. O Sangaré é do outro mundo, o outro é do outro mundo, o outro é do outro mundo. É tudo do outro mundo. São todos jogadores do outro mundo. O facto é que o Benfica já gastou milhões e milhões e milhões em jogadores que eram do outro mundo. Que eram do outro, era o Götze, agora é o Götze, internacional alemão, vai dar um perfume diferente. Onde é que está o Götze? Eu só falei de 2 jogadores que são muitíssimos bons. Não, mas eu tenho ouvido a semana... Que é o Enzo Fernandes e o Sangaré. Durante estas semanas tenho estado a ouvir isto. Porque o outro que era para vir, calados, eu os outros acordo. clubes caladinhos. E o Benfica continua nisto. É este, é o outro, e depois vem mais este, e gostava de ter este, e gostava de ter o outro. Benfica, e um facto, eu sei que fala, eu sei que é a história, fala... Mas qual é o Benfica que fala? Não é, é sempre a mesma coisa. Mas quem é que fala? E vamos, andam, gastaram para aí 200 milhões, ou 100 e não sei quantos milhões em jogadores, não ganharam nada. Nada. Agora vem um treinador alemão, e dizem que é bom treinador, não conheço o senhor lado nenhum, bom treinador. Já ouviste algum já era para aí uma série de jogadores. Não basta. Já ouviste algum responsável do Benfica? Não é preciso ouvir. Basta ver a euforia. O investimento do jogador também fala. Claro, basta ver a Dos nomes euforia. todos que saem, eu não vejo nem o Rui Pedro Brás, nem o Rui Costa, nem o Lourenço Coelho estarem a falar nos jornais ou a dizer que querem ou que não querem. Mas já quando vieram os outros também ninguém... E os dirigentes são todos iguais. Sabes? A forma como é tudo isto, toda a gente, parece que está tudo alinhado. Parece que está muita gente alinhada no mesmo objetivo da promoção tremenda daqueles jogadores. Não é? Para ti e não depois há às vezes é uma desilusão. Enzo Fernandes chegue ao não é Benfica isso. e se titular. assuma como... Não, eu não estou a dizer isso, atenção. É excelente jogador. O Sangaré, eu não conheço sinceramente, não vi o campeonato holandês. Quem é que viu o campeonato holandês? É verdade. Quem é que vê? Tu vês o campeonato holandês? Eu não vejo. Eu não vejo. Jogos, por acaso. Com todo respeito, não vejo. Não faço a mínima ideia quem é. Dizem que é bem o jogador, o Zé, o Diamantino, o Sangaré, como é que é. Dizem que é bom jogador e eu acredito nas opiniões deles. Bem, ao pé de alguns que andou aí, é bola de ouro. Agora, é realmente um grande futebolista. Eu acho que tem que ter calma, não entrar naquela fanfarronice. Parece que já está uma fanfarronice outra vez. Não é? Por parte da maior parte. Agora é que é. Mas de quem? Agora vem o jogador. Os responsáveis. Mas os adeptos, quando vê Jorge Jesus, os adeptos, sabes como é? Eu não vi o Rui Costa a falar, mas aquelas apresentações os adeptos. pompa e circunstância, aquilo parecia que vinha sei lá o quê, e aquilo não deu em nada. Pois. E aquilo não deu em nada. E eu espero, como sportinguista, que não continue a não dar em nada agora. Que são bons jogadores. Este miúdo é um craque. Este miúdo é um craque. É uma pena, e concordo com o Zé, é uma pena para o Benfica este miúdo não vier agora. Antes de voltarmos a falar sobre o mercado de transferências, hoje o dia fica marcado também por uma decisão que foi tomada em relação aos títulos nacionais. O Sporting reclamava mais 4 títulos de campeão, mas a decisão que foi tomada na Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol não avançou para esse cenário. Esta é a reação do Sporting. Reagiu num comunicado oficial, isto já depois de um vogal da direção do Sporting, Miguel
Miguel Nogueira Leite a também ter falado sobre o assunto. O Sporting fez este comunicado em que explica as votações e diz que esta votação demonstra para o Sporting, de uma forma clara, que a maioria considera que cabe à direção da Federação Portuguesa de Futebol a tomada desta importante decisão sobre o futebol português e, por isso, apesar de, à vista, o Sporting ser prejudicado por esta decisão, porque queria ter mais 4 títulos, considera que merece ter mais 4 títulos de campeão e isso não aconteceu, considera também, e dilo nesta reação, que esta tem de ser, não pode ser tomada esta decisão de uma forma subjetiva e que a Federação é que tem a competência para decidir sobre esta questão dos títulos nacionais e é por isso que, tal como o Benfica, que aplaudiu, obviamente não pelos mesmos motivos, o Benfica disse que há aqui um respeito pelo historial dos títulos nacionais, também o Sporting acha que este acabou por ser o melhor desfecho. Esta reação tem um lado surpreendente. Fernando, concordas com esta visão, esta leitura que é feita pelo Sporting desta decisão? História, eu acho uma coisa, a história não se vota. A história não se vota. Era uma prova e o Sporting ganhou esses troféus. Ponto. Era a única prova, portanto, devia de ser, acho eu que devia de ser. Portanto, eu não... Se calhar a grande maioria Mas o das Sporting pessoas... deu um parecer para ser votado nesta Assembleia Geral Extraordinária, não é? E fez mostra bem. de alguma forma que concordou, ou pelo menos participou, nesta decisão que foi tomada, na forma como foi tomada esta decisão. Sim, empurra para a Federação. E empurra para a Federação e a Federação da decisão ser tomada, o Sporting diz que não deve ser desta forma. Eu acho curioso é uma série de pessoas, 60 e não sei quantas pessoas, é que vão decidir uma situação desta, se calhar muitos nem gostam de futebol. Se calhar muitos nem gostam de futebol, estão ali sentados e vão votar. Ninguém sabe. E conhecerão a história? Pergunto. E conhecerão a história, portanto... Acho que o Sporting deve continuar a batalhar por esta situação, quer o próprio Belenenses, quer o próprio Futebol Clube do Porto também. E concordas então que esta não é uma derrota para o Sporting, como disse o vogal da direção? Acho que não, as coisas já estavam... Repara, a decisão disto já estava mais que tomada. Andaram aqui a alimentar isto e estava mais que tomado. O que acho que é surpreendente... Surpreendente não, já se esperava também a posição do Benfica, acho que é extraordinário. Que era um dos principais prejudicados nisto. O Futebol Clube do Porto tinha mais títulos, o Sporting tinha mais títulos e o Benfica não os tinham. Escusavam era fazer os títulos, ter títulos que não têm, como fazer supertaças e taças de cartão, essas coisas todas. Portanto, é normal. Apresentações de treinadores com uma taça de cartão da Liga Europa, eles conseguem fazer essas coisas extraordinárias. Portanto, fica tudo na mesma. Não me aquece nem me arrefece, sinceramente. Vítor, logo no início do nosso programa mostraste o parecer ao qual tiveste acesso, um parecer eu, por acaso, muito interessante. Andei à procura, tu lembras-te daquela célebre reunião lá de uma comissão da FIFA, quando foi da altura dos treinadores de Jorge Jesus, mas não encontrei essa fotografia exclusiva da altura. Quem for ao Google ainda encontra. Do quê? Mas estava a dizer, isto é muito simples. A Federação Portuguesa de Futebol, que é um órgão, é o órgão de topo do futebol em Portugal, e a Assembleia Geral da Federação é o órgão máximo do futebol em Portugal. Portanto, estamos à espera que da Federação a transparência seja máxima, não haja manobras de bastidores, não haja permeabilidade, seja a que tipo das jogadas rasteiras e de pântano que muitas vezes acontecem no futebol português. E aquilo que nos foi dito, Mariana, vais-me corrigir, e os meus colegas de painel vão-me corrigir se eu estiver errado, foi-nos dito que foi aberta uma comissão, para não me enganar, Comissão Independente de Análise aos Títulos Nacionais. E que a Federação, na toda a polémica à volta dos títulos do Sporting, se ia posicionar mediante o que esta Comissão Independente de Análise dos Títulos Nacionais decretasse que devia ser decidido ou o rumo devia ser tomado. Já é estranho que saiam 2 pareceres desta Comissão. Mas a Universidade do Porto dá um parecer, a Universidade de Lisboa dá outro parecer e lá é anunciado que vão os 2 pareceres à votação. Mariana, vão os 2 pareceres à votação. Não é 2 pareceres e depois sim, não, talvez. Vão os 2 pareceres à votação. Depois o Sporting, com o estudo de Diogo Ramada Curto e Bernardo Pinto da Cruz, é aceite e também vai à votação. E ficámos a saber que com 3 estudos à votação, todos os 3 estudos decretam alterações ao regime de títulos que existe atualmente, à contabilidade de títulos. Depois, não sei se foi na Universidade das Berlengas ou se a Associação de Futebol das Berlengas apresentou alguma proposta. Eu tenho aqui a proposta em primeira mão, que é uma folha branca.
Não sei onde é que foram buscar esta proposta. Não sei. Mariana, alguém decidiu introduzir, eu sei que e o Departamento de Comunicação da Federação é extremamente ativo, portanto, se eu estiver enganado e a Federação tiver anunciado há semanas, com devida antecedência, que ia haver uma hipótese de ficar tudo na mesma, aliás, reconheço imediatamente aqui que errei, ponho umas orelhas de burro à vontade. Como acho que vai ser difícil que isso aconteça, e as indicações que tenho de pessoas que estiveram ligadas ao processo, é que não foi isso que aconteceu, e eu gostava de saber em que parecer é que a Federação se baseou de que a Universidade se a Universidade das Berlengas para acrescentar aos pareceres da Comissão Independente de Análise de Títulos Nacionais, que é a Universidade do Porto e a Universidade de Lisboa, mais o Estudo Sporting, acrescentar uma possibilidade de fica tudo na mesma. Em que estudo é que se baseou? Abriu a porta para esta decisão. Mariana Águas, se temos uma comissão científica que chega a duas conclusões e essas duas conclusões, seja quais forem, alteram a situação dos títulos em Portugal. Há uma terceira proposta do Sporting, também subscrita por outros entendidos da matéria, que também propõe e decreta, ou propõe, ou coloca em cima da mesa, alterações ao regime de títulos. Por que carga d'água, com que fundamentação, e acho que Fernando Gomes, o Presidente da Federação, vai ter que dizer alguma coisa sobre isto, em que é que a Federação Portuguesa de Futebol se baseou para acrescentar uma possibilidade que é fica tudo na mesma. E os delegados chegam lá, se calhar nem tiveram tempo de ler os pareceres, que infelizmente estes pareceres é como os programas 8 horas dos partidos, ninguém lê, chegaram lá e fizeram coisa. Agora deixa ver, aqui é mais para o Sporting, aqui é o Benfica a mais, aqui fica igual. Para aí, fica tudo na mesma. Pronto, fica tudo na mesma. Baseado em quê? Há algum parecer? Alguma universidade? Algum conselho científico propôs isto à Federação? Em que é que foi baseado? Isto não é normal na Federação Portuguesa de Futebol e, sinceramente, acho que devia ser muito, muito melhor explicado, Mariana. Sabes porquê? Só mesmo para terminar. Porque infelizmente, vou ter que subscrever algo que já ouvi hoje. Isto é quase uma não decisão. Isto não clarifica de uma vez por todas... Claro, isto não clarifica de uma vez por todas a questão dos títulos. Isto não vem sarar esta dúvida e discussão em torno dos títulos no futebol português e vai permitir que este debate continue aberto. E o Sporting, não sei, o Sporting e outros clubes que estariam à espera de ser beneficiados com uma eventual decisão, que até pode... Oh, Mariana, o Sporting até pode estar errado. E eu só acho é que tinham que ser votados os pareceres que resultaram da Comissão Independente, porque senão a Comissão Independente não percebo, sinceramente, para que é que esteve a trabalhar. É só isso. Eu até já ouvi um passarinho, como gostavam de dizer, É lá. que há clubes que se sentem lesados com isto, que vão ter nos seus estádios um título de campeão nacional, um título de campeão nacional, um que tem um passa a ter 3, vão pôr assim, passa a ter 4. Chegou-me ao ouvido, mas vamos esperar para ver. Neste caso, portanto, o Belenense, Olhanense, O Carcavelinho não, que já não há. Já não existe. Chegou-me ao ouvido, foi assim uma coisinha, não sei se isso irá acontecer, mas tudo indica que sim. Achas que a Federação, Zé, com esta quarta opção, além dos 3 pareceres, abriu aqui a porta a uma não decisão, como defende o Sporting? Bom, eu não tenho uma opinião muito precisa sobre esta situação toda, porque já o disse aqui, li com toda a atenção o que o Rui Dias escreveu hoje no Record. O Rui Dias é um jornalista da minha geração e tem uma opinião que eu respeito. Já evoquei aqui um especialista na matéria que eu conheço muitíssimo bem, com quem trabalhei anos a fio na bola, que é o Ivo Barrela. Já me socorri do anuário da Federação, aquele anuário antigo, que vem lá a contrariar tudo isto. Mas o que eu tenho a dizer depois desta decisão é tão só isto à portuguesa. É toda a gente a fugir com o rabo à seringa. Isto tem o nome. Falta de coragem. E tudo aquilo que o Vítor disse é rigoroso. Dos delegados da Federação Portuguesa de Futebol, que se calhar nem conhecem os pareceres, nem sabem o que é que aconteceu no passado, nem têm opinião e então inventaram esta história. O melhor é ficar tudo assim. Resolvia essa questão se não houvesse tal... Claro, para já eram obrigados a escolher um parceiro. Para já há uma coisa que eu estou de acordo com o Vítor, é que a Federação pede um parceiro e aparecem 2. E o Sporting aproveita a boleia e junta lá o seu. Mas o Sporting Clube de Portugal, que é a parte mais interessada nisto, e eu, ao contrário da leitura que se está a fazer, eu tenho outra, atirou a batata quente para a direção da Federação Portuguesa de Futebol. Exatamente. A direção da Federação Portuguesa de Futebol agora é que vai ter que decidir. E, portanto, o senhor Dr. Fernando Gomes, está aqui perante um imbróglio. Eu, do meu ponto de vista, não sei o que é que vai acontecer, não sei se vai ficar tudo assim, se vai continuar a falar-se do assunto, se, como disse o douto presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol,
que é uma grande figura da política portuguesa e que também está no mundo do futebol a dizer no meu tempo isto não vai aqui haver alteração nenhuma, mas daqui a uns anos não sei. A convicção que eu tenho é que o Sporting não se vai calar. Vai e fico por continuar aqui. nesta O luta. Sporting já o deixou claro também na forma como reagiu a esta decisão. O Benfica também reagiu, Diamantino, e fê-lo de uma forma muito curta. Disse apenas que congratulava o facto de ter sido respeitado, na opinião do Benfica, o historial dos títulos nacionais. Reveste nessa reação? Também achas que não deve ser feita qualquer alteração? Sem ter o conhecimento total, já li muitas coisas sobre a história dos campeonatos, não tenho uma opinião muito abalizada sobre isso. Agora, aquilo que me importa dizer aqui é como é que a Federação entrou nisto? Como é que a Federação entra nisto? Mas tem que Nem era aqui má, uma decisão nem hoje. era má. Comissão independente a analisar. Claro. Meus Como é que amigos, a já não há Federação- guerra entre clubes. como é Vão que a ser Federação os pode especialistas deixar- E um que parecer decidem. chegava, Claro. ou sim ou sopas. Como é que a Diamantino. Federação pode chegar ao ponto de deixar à vontade do freguês, via voto, um legado que está nas próprias atas da Federação? Isso é que me mete um pouco de impressão. Como é que a Federação entra nisto? Aquilo que está nas próprias atas, a Federação deixar à vontade. Agora votem aí. Votem bem, votem mal, votem como quiserem. Votem a favor do Sporting, votem a prejudicar o Benfica. Mas votem- para ti, Mas a nem questão sequer não é devia Pedro, haver... mas Mas é a questão não é uma votar a favor do perspectiva, não é Sporting. Não, eu não estou a dizer. Eu estou Sim, a é dizer, votar na votem global- como quiserem. Sim, há uma alteração. Deixar isto à vontade do freguês. E depois o Fernando tem alguma razão. A mim também me meteu alguma confusão ver a lista dos delegados. Não é que as pessoas não tenham o direito de votar, se são Claro. membros, são Claro, associados claro. Da Federação, podem votar, mas os médicos, os enfermeiros, com todo o respeito. Com todo o respeito. Com todo o respeito. Mas os médicos, os enfermeiros, vão votar uma coisa que... Eu acho que nesta que- votação ninguém conseguiu libertar-se da clubite. Claro que não. Ninguém se Por isso libertou é da que a clubite. Federação não podia deixar isto, na minha opinião. Não podia deixar isto à vontade Não, do vinha ao freguês. parecer e a direção. Cheguem agora, o votem. Sporting, Porque o Sporting todos neste. sabemos- Deixa-me voltar a Todos entrevista só para dizer sabemos isso. a influência que os clubes têm nestas Não, mas coisas. o Sporting, neste momento, ao dizer uma questão que para mim me parece evidente, porque a direção da Federação Portuguesa de Futebol é a minha leitura, passou para a Assembleia Geral a decisão. Ao aparecerem os parceiros, aconteceu isto que aconteceu. E quando o Sporting Clube Portugal, neste momento, diz que quem deve decidir isto é a Federação Portuguesa de Futebol, a direção, eu percebo porquê. Porque a direção da Federação Portuguesa de Futebol pediu um parceiro e apareceram dois. O Sporting juntou mais um, precisava de ir à Assembleia Geral, ou sim ao sopas, as pessoas. Sabes o que é que... Por exemplo, e havia ali a Liga, salvo erro, a Liga Experimental na altura. Como tudo indica, é experimentar. Acho não é? que é- Mas olha- esses títulos da Liga Fernando, prepara-te. célula Liga Experimental estão contabilizados. Fernando, sabes? prepara-te, vem daqui quê? bomba. Não, é que estou preocupado com o Fernando. Comigo não. A desvalorização do relógio que o Fernando comprou. Qual relógio? Não, compraste aquele relógio Dos Sporting, 23 dos títulos 23 títulos. Não, para mim o Sport tem 23 Agora a títulos. desvalorização Não. do relógio. Não, para mim tem 23 títulos, ponto. E o Sporting Tu também tens já- 30 e não sei o quê e tens alguns 3 ou 4 da Liga Experimental. O A Sporting Liga Experimental, já- como tudo já indica, deixou é claro para experimentar que- e está lá. que vai manter viva Não é? essa É que se não discussão, foram apesar retirados, da curiosamente. decisão polémica que foi tomada hoje. Por isso, vamos continuar também atentos para perceber o que é que vai fazer o Sporting a partir de aqui. Vamos voltar agora à pré-época dos três grandes do futebol português, precisamente com o Sporting. A forma física de Paulinho está a ser muito comentada entre os adeptos do Sporting. A polémica começou com esta fotografia, partilhada pelo Sporting, depois do primeiro treino da pré-época da equipa de Ruben Amorim. Os adeptos comentam principalmente a barriga de Paulinho. Dizem que a forma física do jogador depois das férias não é a melhor e pode indicar alguns excessos durante as férias. Vítor, o Jornal Record até escreveu que, pelo contrário, Paulinho chegou com bons índices físicos, além de ter sido o primeiro a chegar no primeiro dia, chegou bastante mais cedo, até que Ruben Amorim. E agora os adeptos reagem desta forma. É um indicador de que, tal como aconteceu na época passada, Paulinho não vai ser nunca um jogador consensual? Eras tu que estavas cá no dia do debate da prega abdominal. De Era. Marega. É, pois De bem Marega, parecia que eras tu. Portanto, opá, vamos, esta é a segunda edição do debate da prega abdominal. E como é evidente, acho que o Fernando e o Diamantino estão em grande forma, mas infelizmente, se calhar Não eu e posso o Zé... falar disso. Já agora a minha pergunta não foi sobre a barriga. Claro, não é? nem Minha vamos pergunta entrar neste tipo de debate com a Minha prega pergunta- abdominal Também do não sou Paulinho. futebolista, foi nem é. sobre se vai continuar a ser um jogador Sim, sempre vai. que alguns adoram e outros nem por isso. Na altura, quando cheguei aqui ao programa, tinha acabado de ver noutro canal um senhor que até trabalha agora num grande clube português, para também a fazer uma grande dissertação sobre a prega abdominal do Marega, que eu depois, como o nosso programa começava mais tarde, não pude contar a história primeiro.
Mas adiado, passemos à frente. Se ele com barriga ou Marega corria ou corria, ela sem barriga. Sim, mas a questão é que Da máquina. vias o Marega todos os jogos, portanto, não sei de onde é que a barriga lhe havia de ter aparecido. Na Arábia. Sim, e continua a querer aquele título que ele gosta mais, são os 3 milhões de títulos por ano, que é o que ele gosta mais. Limpinhos. Mariana, nem que eventualmente no início dos trabalhos o Paulinho pudesse ter algumas toxinas para queimar, algo que pudesse ter acumulado, isso nunca seria significativo. Todos já percebemos que mesmo em situações de jogo durante a época, e hoje em dia os futebolistas são massacrados com treinos e jogos, acho que nem quisessem engordar, a maioria deles não conseguia. Há situações em que às vezes, pelo ângulo que é apanhado e por outros, por momentos de inspirar, expirar, pode dar a ideia que eventualmente os jogadores não estão em forma. As informações que existiam, a CMTV já as tinha dado também, que Paulinho até já estava a trabalhar há algum tempo, era dos jogadores que mais estava empenhado nesta pré-temporada, e essa atitude, independentemente de mais ângulo fotográfico, menos ângulo fotográfico, é o que vai fazer a diferença para a época. Sim, senhora, tens razão, Mariana, vai continuar a ser mal amado, até ao momento, eu creio que ele marcou 14 golos na época passada, até ao momento em que Paulinho, demonstrando esta vontade de trabalhar, que ao que indica está a ter, conseguir traduzir em rendimento em campo e a fazer a diferença pelo Sporting, e se Pedro Gonçalves vai recuar para o meio campo, provavelmente o Paulinho vai ter ainda mais responsabilidade no ataque, conseguir na próxima época, com golos, conquistar de uma vez por todas os adeptos do Sporting que ainda estão renitentes àquilo que Paulinho pode dar, porque foi, quer queiramos, quer não, um grande investimento também que o Sporting fez. Fernando, já aqui defendeste muitas vezes Paulinho, mas também já várias vezes, durante a época passada, disseste que achavas que faltava uma alternativa a Paulinho. Continuas a achar nesta nova época? Continuo a achar que uma equipa como o Sporting, independentemente da forma que o Rubén Amorim gosta de jogar... E dizia já agora até chegar Slimani, não é? Depois, sim, independentemente da forma, com os jogadores móveis na frente, isso a mim é importante para o Rubén Amorim, para mim também, mas acho que o Sporting, estando em tantas provas, tem que ter mais uma alternativa. Eu acho que tem que ter. Porque posso estar enganado. Poucas equipas, se calhar, só têm um ponta de lança, como o Sporting tem. E o Sporting só tem um, tem o Paulinho. Apesar de ter as outras alternativas, o Pote foi o melhor marcador, jogadores que costumam fazer muitos gols. Acho que o Sporting devia, na minha opinião, mas como eu não sou treinador, devia ter mais uma alternativa. Eu gosto do Paulinho, continuo a gostar do Paulinho. Acho inacreditável a forma como muitas das vezes ele falha golos feitos. Acho que é inacreditável aquilo que acontece muitas vezes, algumas vezes com ele. Isso a mim incomoda-me, porque são lances que podiam ser decididos de outra maneira. Se fosse a finalizar esses golos fáceis, que tinha sido o melhor marcador do campeonato. Porque falha muito em situações muito fáceis, não é? Quem está lá dentro é que agora quanto à fotografia da barriga, como eu não ligo muito, e a mim faz-me um bocado de confusão isto. Exagerou nos abdominais agora. Não, como eu não ligo muito ao que dizem nas redes sociais, a mim incomoda-me. E depois incomoda-me quando há pessoas que vão para programas, veem as coisas nas redes sociais e vêm para os programas falar nessas coisas. Portanto, incomoda-me profundamente. Quanto à barriga, quero é que ele faça golos. Zé, o Vítor estava também a recordar, porque é sempre recordado o valor que foi pago por Paulinho. Achas que ainda tem esse peso, não na barriga, mas sobre ele, Paulinho? Na barriga. Ia ser na carteira, por acaso. Comentando já a foto. Força. E mesmo admitindo que o Paulinho pode ter vindo um pouco mais forte, isso agora não conta para nada. Daqui a um mês e meio, quando começar o campeonato, a camisola tem que lhe estar justinha, senão ele não joga. Ponto final, parágrafo. Relativamente ao Paulinho futebolista, eu assumo que sou um crítico, jornalisticamente falando, sou um crítico de Paulinho. Acho não tem nada, tem e não tem a ver com... Eu parto sempre do princípio que os futebolistas que têm a arte de... O futebolista que tem a arte de fazer golos é o que tem de ser mais valorizado. E, portanto, do meu ponto de vista, é aquele que custa mais. E devo confessar, jornalisticamente, para não ferir aqui suscetibilidades, que o Paulinho, que custou 23 milhões de euros ao Sporting, ainda não chegou ao patamar de golos que a sua contratação justificava. Eu acho que Paulinho, na sua função estritamente de ponta de lança, nem sempre cumpre esse desígnio. Um dos jogadores que foi mais prejudicado por este sistemático recuo Paulinho para zonas mais recuadas do terreno, para tocar a bola e depois também aparecer em fase de construção, foi o próprio Pedro Gonçalves. Acho mesmo que até teve mais a ver
com essa vontade de Paulinho querer jogar em zonas que não eram a sua, que levaram o Ruben Amorim a fazer aquilo, como se diz no Brasil, aquele rodízio ofensivo. Agora, acho e mantenho, eu não sendo tão crítico, mas percebo o posicionamento do Fernando, que eu respeito, Paulinho tem a obrigatoriedade de marcar mais golos e jogar mais no ataque do Sporting. E estou de acordo com ele, com outra opinião, que é aquela que me parece normal nos clubes todos, é que o Sporting, na verdade, não tem neste momento, com o afastamento de Slimani, uma alternativa ao avançado português. E não está à procura, volta a procurar o Sporting Diamantino avançados móveis apenas para compor o ataque. É um erro para ti ou não? É um erro. Já o ano passado considerávamos aqui em várias conversas que íamos tendo que o Sporting deveria ter uma alternativa a Paulinho. Chegou Slimani, as coisas não correram bem e, portanto, o Sporting, na minha opinião, continua... As coisas correram bem, não correram bem foi a relação entre o Slimani e o treinador. Não correram bem que o Slimani saiu. Sim, mas o Slimani, quando jogou, marcou o gol. Sim, é isso que eu estou a dizer. Ali o primeiro jogo, bem. depois marcou 4 gols seguidos. 4 gols em 3 jogos, Sim, não então. correram bem, vai ter que sair. Agora, acho que o Sporting Vai ter tem... que sair, vamos ver. Vamos ver. Vai ter que ter essa... Na minha opinião, tem essa necessidade, porque da maneira como o Sporting joga, e o Ruben Amorim já falou nisso várias vezes, o Paulinho muitas vezes faz uma função que não é aquela que toda a gente esperava, que era a do jogador da área que fizesse Desgasta-se muito ali em termos posicionais. Já está a trabalhar Paulinho na pré-época do Sporting. Daqui a pouco vamos voltar também ao Benfica com o exclusivo da CMTV. Roger Schmidt está incomodado por saber que há um bufo no balneário do Benfica. O treinador alemão não gostou de ver na comunicação social que está a ponderar mudar o sistema tático em relação ao que usava no PSV. No primeiro dia de treinos, Schmidt falou individualmente com os jogadores sobre essa alteração tática e ficou surpreendido pela negativa quando essa informação foi tornada pública. A CMTV sabe que o homem forte do futebol do Benfica, Lourenço Pereira Coelho, está a tentar fazer tudo para travar estas fugas de informação. É um tema em destaque neste programa a seguir ao intervalo. Até já. É um exclusivo da CMTV. Roger Schmidt está incomodado por saber que há um bufo no balneário do Benfica. O treinador alemão não gostou de ver na comunicação social que está a ponderar mudar o sistema tático em relação ao que usava no PSV. No primeiro dia de treinos, Schmidt falou individualmente com os jogadores sobre essa alteração tática e ficou surpreendido pela negativa quando essa informação foi tornada pública. A CMTV sabe que o homem forte do futebol do Benfica, Lourenço Pereira Coelho, está a fazer tudo para tentar travar estas fugas de informação. Esta informação, Vítor, que até foi revelada pelo jornal Record, não é propriamente uma informação polémica. Tem motivos para estar incomodado o treinador do Benfica? Não, de forma nenhuma. O Sr. Roger Schmidt tem tanto com que se preocupar hoje em dia, Mariana. Acho que o Sr. Roger Schmidt estaria mais preocupado era se eventualmente acontecesse, que eu não acredito que seja possível. Por exemplo, o Sr. Roger Schmidt fazer um comentário junto das pessoas que lhe entregam a revista de imprensa, junto das pessoas que fazem a gestão do futebol, os altos comandos do futebol, e saber-se logo no dia a seguir que ele estava preocupado com fugas. Se isso acontecesse, é que era motivo para o Sr. Roger Schmidt estar preocupado, porque já eram duas coisas bufadas em 2 dias, para usar esse termo. Só que, sabes, os jornalistas não têm bufos, os jornalistas têm fontes. E se este processo serviu para alguma coisa, foi para validar, acima de qualquer dúvida, que a informação do Record estava correta, estava rigorosa, que as informações também, que depois são veiculadas aqui na CMTV, estão no ponto, e é por isso que somos seguidos por tanta gente. E deixa-me só dizer-te isto, porque muito da boca para fora diz em Portugal que o jornalismo livre, independente e sério, que é fundamental para a democracia. Mas é fundamental para a democracia quando toca ao quintal dos outros. Portanto, e quando algum clube em Portugal se sente incomodado, parece que de repente querem transformar o futebol num estado à parte. E o jornalismo independente, rigoroso e sério tem lugar em todas as áreas da sociedade portuguesa. E com respeito, com rigor e com seriedade, como neste caso em que foram transmitidas as informações corretas, podem sempre contar que estaremos aqui na defesa desses valores. A partir daí, clubes, não estou a dizer que é o caso específico do Benfica, embora eu vou referir uma situação que envolveu o Benfica. Verdades que são decretadas por cartilhas para esse tipo de contributos no espaço mediático e público, connosco não contam. Connosco contam para dizer a verdade. Portanto, a partir daí, foi verdade o que se passou com o Sr. Roger Schmidt, foi verdade a questão do sistema tático, jornalismo livre e independente vai existir sempre, os jornalistas têm fontes e, sinceramente, isto é um drama que não faz sentido absolutamente nenhum. Sabes porquê, Mariana? Porque andámos praticamente, eu não vou dizer que foi antes disso, mas praticamente desde a chegada de Jorge Jesus, que semanalmente se debatiam aqui questões de fontes, de bufos, de ratos, e é um debate reiterado à volta do Benfica. E se calhar o Benfica, por se distrair tanto em momentos críticos das temporadas, com questões secundárias e paralelas,
é que depois, provavelmente, pode às vezes perder o foco daquilo que é verdadeiramente essencial para o sucesso da temporada. E neste momento, conhecendo algumas indicações que temos sobre a forma de trabalhar do Sr. Roger Schmidt, até acredito que ele possa dar atenção àquilo que está a sair na comunicação social. Mas, acima de qualquer outra coisa, com a forma como ele trabalha, a forma como ele é metódico, a forma como ele é rigoroso e como exige competência toda à sua volta em todas as áreas, e isso vai se sentir em todos os departamentos do Benfica, portanto, acho que neste momento o Sr. Roger Schmidt está preocupado, sim, é dentro das ideias táticas que tem, com que plantel vai contar. Essa é a grande preocupação. E vai ser isso que vai ser decisivo para o sucesso do Benfica durante a época, porque mesmo em relação ao 4-3-3, para terminar, Mariana, a partir do momento que o Benfica fizesse o primeiro jogo de treino, deixava de haver dúvidas que iria ser ensaiado um novo esquema tático. Diamantino, achas que é uma boa política começar esta pré-época que o Benfica pretende que seja antes de uma época de renovação, de um novo Benfica com uma caça às bruxas quase? Eu não acho isto muito grave, sinceramente. Esta situação, se vais jogar em 4-3-3, estou completamente de acordo com aquilo que o Vítor diz. Era mais uma questão de dias, o Benfica fazer o primeiro jogo e perceber Dar na televisão. como é que o Benfica iria jogar. Agora, se Roger Schmidt, quando falou individualmente com cada jogador, se pediu segredo e depois se soube, isso é que é grave. Agora, se falou numa conversa informal com toda a gente e disse como é que queria jogar ou como é que pretendia jogar, não parece assim mas nada... não distraias do essencial, porque o Sr. Roger Schmidt falou com 35 jogadores, ou com 32 jogadores, como corrigiram hoje, ou 29, quanto muito haveria possíveis 29 bufos. Mas eu não acredito que ele tenha debatido a questão da informação que o Record publicou com 29 pessoas. Discutiu no máximo com 3, com 4. Portanto, Lourenço Pereira Coelho, se está a conduzir uma investigação para descobrir bufos, ou uma investigação anti-bufos, ou há um departamento anti-bufos, pode começar e já imediatamente por escrutinar com quem é que o Sr. Roger Schmidt, quem é que o Sr. Roger Schmidt se queixou que estava irritado, e logo a partir daí vai identificar de onde é que saiu a informação. Sendo assim, se foram só 3 ou 4, não acredito que o Sr. Roger Schmidt partilhasse esse tipo de informação sensível com mais do que pessoas que estão muito próximas do trabalho diário no Seixal. Já vamos voltar a falar sobre este tema, também para ouvirmos o José Manuel Freitas e o Fernando Mendes, mas agora vamos ficar a conhecer também os destaques do Jornal da Meia-Noite com a Ângela Gonçalves Marques. Boa noite, e um dos destaques é o dado exclusivo sobre o relatório preliminar da autópsia à pequena Jéssica. O corpo da menina tinha pelo menos 50 golpes. A criança sofreu o descolamento do crânio e lesões internas fatais. Foram 5 dias de tortura e agonia. Há mais detalhes chocantes sobre este caso para ver neste Jornal da Meia-Noite. Noutra história, a mulher que matou a mãe na última noite em Oeiras sofre de problemas psiquiátricos. A homicida terá deixado de tomar a medicação, atacou a mãe à pancada, tinha uma faca na mão quando foi detida, ainda na casa onde as duas moravam. Olhamos também para a falta de pistas sobre o paradeiro de Sandra, a mulher de 49 anos desaparecida há quase uma semana no Algarve. O carro já está na posse da Polícia Judiciária. A mãe desta mulher está naturalmente desesperada. Vemos as declarações já a seguir. O bebê encontrado no interior de um caixote do lixo em Sintra já estava morto quando nasceu. O resultado da autópsia foi conhecido durante o dia de hoje. A mãe continua internada. É também um tema em análise no Jornal da Meia-Noite, tal como a reportagem com a marca do Investigação CM sobre vários guardas prisionais reformados que estão em risco de serem despejados do bairro onde vivem há décadas. Acontece em Leiria. Estes homens sentem-se traídos. É uma reportagem para ver no Jornal da Meia-Noite. Começa à 00:30 e eu conto consigo. Até lá, voltamos ao desporto. Estávamos a falar sobre uma polémica que acontece no Benfica. Está incomodado o novo treinador do Benfica, Roger Schmidt, com o facto de ter saído alguma informação neste arranque de pré-época. Essa informação sobre o desconforto de Roger Schmidt foi dada por nós em exclusivo, um exclusivo da CMTV. Zé, nesta altura estamos numa fase inicial e todos os indicadores que tinham aparecido até agora mostravam um ambiente quase de namoro entre Roger Schmidt com os adeptos, com os jogadores também. Agora, com este desconforto do treinador do Benfica em relação a estas fugas de informação, há aqui um risco para este ambiente de pré-época? Eu vou ser muito pragmático na análise desta questão, que é assim, quando comparado com a confusão que houve no balneário entre Otamendi e Seferovic, isto são peanuts.
Peanuts. Há Não, quem é diga... mesmo Pinners, é mesmo Pinners. Há quem diga Pinners, eu prefiro dizer Peanuts. Em futebolês é Pinners. E, portanto, estou de acordo com aquilo que já disseram estes dois meus queridos amigos. O Sr. Roger Schmidt tem mais coisas com que se preocupar do que com este pormenorzinho. Porque se o Benfica vai jogar em 4-3-3, em 4-2-3-1 ou em 4-4-2, onde vir aí os primeiros treinos e jogos, ou aqueles jogos, até alguns deles vão ser, certamente, presumo eu, televisionados como é normal na pré-época, e, portanto, acho que esta é daquelas... Quer dizer, é que isto não é furar do meu ponto de vista. Acho que o Sr. Roger Schmidt, ficando tão indignado como o Vítor já transmitiu aqui a posição, e reafirmando aquilo que foi hoje no Record, é que não tem grandes motivos para ficar assim tão indignado. No Correio da Manhã. No Correio da Manhã, perdão. Não tem motivos para ficar assim tão indignado, porque... Mas será que aqui a questão é o assunto ou é a fuga de informação em si? Devo-te confessar com toda a sinceridade, e posso estar aqui a fazer o papel mais lírico do mundo. Eu acho que isto não é uma fuga de informação. Uma fuga de informação foi aquela do Seferovic e o Otamendi ao estalo no final do Benfica-Porto. Isso é que é uma situação grave. Neste momento, Isso foi uma fuga de informação. Isso foi uma informação dada aqui em direto. Então, mas foi uma Atenção fuga... que o senhor não disse os nomes. Quem disse os nomes foi o jornalista João Ferreira, também muito bem informado, Sim, mas toda a gente... que foi ele que disse Sim, quem eram os jogadores envolvidos. mas depois no dia seguinte todos os jornais fizeram disso, porque depois então alguém... E de certeza que a mesma fonte que fez chegar a quem levantou aqui a lebre, se calhar também confirmou os nomes, e portanto isso é que eu acho que é uma fuga de informação, no sentido de que eu estou de acordo com o Vítor. Quer dizer, quando nós jornalistas, com todo o respeito por eles os dois, eu não, que agora estou completamente afastado disso, mas vocês que estão no ativo, quando vocês sacam uma caixa, não é fuga de informação. E quando sacam uma caixa, já é fuga de informação, por amor de Deus. Quer dizer, os jornalistas têm por missão ir à procura das coisas e darem as notícias com veracidade, como tudo aquilo que o Vítor disse e que eu sublinho. E, portanto, deixem-se de conversas. Isto é tudo, faz parte do dia-a-dia. Aí não há fuga de informação. Há uma coisa curiosa, eu nem conheço o senhor, mas vou dizer, acredita-se mais em Portugal no Fabrício Romano do que nos jornalistas portugueses que escrevem notícias todos os dias nos jornais, que é uma coisa inacreditável. Se fizessem... Sim, mas isso é falta de escrutínio, já sabes que depois o que acontece online, se des 50 tudo notícias... Tudo o que o Sr. Fabrício Romano escreve é que é a letra. Se des 50 supostas notícias, depois agarras a que acertar-se e as outras 49 mas estás de acordo comigo, não estás? Tu que tens função de desfile no jornal. E outras. Não, e outra, olha, vou-te só dizer uma coisa, em relação ao Benfica, só para dar um exemplo. O Benfica hoje em dia tem dezenas de páginas de Twitter, são literalmente dezenas, que supostamente revelam todos os dias formações internas do Benfica sobre transferências. E a maioria, de facto, não tem ponta para onde se lhe pegue. Mas às vezes há uma ou outra. Com algumas coisas também temos conhecimento. Ficámos a pensar que há informações que os jornalistas têm com o trabalho que fazem que chega a pessoas que estão no espaço das redes sociais. Só para dar um exemplo. Portanto, a partir daí, quando às vezes se tentam estar a promover caças às bruxas, não faz sentido absolutamente nenhum, até porque o Benfica queria abrir um paradigma novo em termos de comunicação, já demonstrou que deu passos positivos, portanto é seguir em frente. Voltando aqui a esta conversa, acho que isto é só uma tempestade num copo d'água, digo eu. Se foi por causa disto que o Sr. Schmidt ficou indignado. Mas em relação à lua de mel que tu falavas, Não foi eu que falei, foi a Mariana. Não, foi a Mariana, mas pronto, era chegada tardia de Schmidt e Rita Azáguias, controvérsia de Enzo Fernandes à polémica. Porque há neste momento novidades sobre o Futebol Clube do Porto. Oh, diabo. Este é um alerta CM. Agora sim está fechado, Vitinha vai ser jogador do Paris Saint-Germain. O Jornal Record já avançou esta notícia. Na abertura desta Liga de Ouro tínhamos dado a informação de que Jorge Mendes estava em Paris a tentar desbloquear este negócio numa reta final, porque o Porto tinha todo o interesse em que esta transferência ficasse concluída ainda neste exercício, por causa do relatório e contas, e agora já está confirmado. O Jornal Record já deu a notícia de que conseguiram mesmo chegar a acordo Futebol Clube do Porto e Paris Saint-Germain para a transferência do jovem médio para o clube francês pelos 40 milhões de euros da cláusula de rescisão. Aquilo que atrasou sempre este negócio foi a forma de pagamento. Quais são os detalhes sobre este fecho do negócio, Vítor?
É dentro daquilo que tínhamos falado há pouco. O Vitinha viaja amanhã de manhã para a França, logo no primeiro avião, vai fazer os exames médicos. A partir do momento que, como se prevê, os exames médicos decorram com normalidade, o entendimento que já está alcançado vai vigorar, mas nota que a questão do entendimento do valor nunca havia dúvidas, porque a mensagem que foi transmitida é que teriam que ser os tais 40 milhões. E isso é que terá levado o PSG a fazer um compasso de espera, porque também não tem a questão do treinador resolvida, tem outros dossiês que está a tratar. E provavelmente foi mesmo preciso Jorge Mendes dar um abanão aqui no negócio, dar um abanão neste marasmo que se estava a criar, porque de facto nem o Sr. Pochettino rescinde com o PSG, nem Christophe Galtier é apresentado, mas com esta intervenção de Jorge Mendes a situação está resolvida. Quem é que vai ser o treinador da Paris Saint-Germain? Christophe Galtier. Isso não há dúvida, mas a questão é que... não pode, enquanto o PSG queria tratar primeiro das outras questões, depois queria ver de que forma é que podia parcelar o pagamento com o Futebol Clube do Porto, e isso não era possível, Mariana. Portanto, a partir daí, se eventualmente houver alguma parte desta verba que não seja imediatamente entregue pelo PSG ao Futebol Clube do Porto, terá que haver um intermediário financeiro a fazê-la chegar e o PSG suporta aos juros. Portanto, a partir daí, para o Futebol Clube do Porto, que é o que interessa, os 40 milhões entrarão, deduzida a taxa de intermediação que Jorge Mendes costuma levar neste tipo de negócios. Zé, confirmaste aqui que Jorge Mendes estava em Paris a tratar desta transferência. Tens mais alguma informação? Só um pequeno pormenor, ainda há pouco faltou-me aqui dizer, não sei se foi no Concorde Lafayette que tudo aconteceu. Nessa altura ainda não podia dizer. O Jorge Mendes jantou com os dirigentes do Paris Saint-Germain e foi aí ao jantar que se concretizou tudo. O Vitinha vai ser jogador do Paris Saint-Germain nas próximas 5 épocas e amanhã, a partir daqui a 3 minutos, já é amanhã, vão entrar na conta do Futebol Clube do Porto fantásticos 40 milhões de euros, que eu não faço ideia nenhuma de quanto é que é. Portanto, tudo ao encontro da vontade do Futebol Clube do Porto, do futebolista, do Paris Saint-Germain. E não há como dizê-lo de outra forma, só o Jorge Mendes é que é capaz de desbloquear estas questões e por isso ele é o super agente. O dinheirinho que ele vai trazer este ano para o futebol português é inacreditável. Diamantino, já agora para ele tem-se... também. Está bem, mas isso é o trabalho dele. O trabalho dele é encontrar clubes que queiram contratar algumas das... José, e para contrariar, que eu já escrevi isso num artigo e leste, mas ainda não tinha dito aqui na CMTV, ao contrário daquilo que dizem, e há muitas críticas a Jorge Mendes, na última janela de verão e na última janela de inverno, Jorge Mendes não conseguiu levar um único jogador para fora de Portugal. E houve clubes em Portugal que ficaram apertados, precisamente porque várias das promessas, das negociações, das perspectivas que havia, não se concretizaram. O contexto era complicado, mas não aconteceu nenhuma vez. É preciso dizer... O Jorge Mendes não conseguiu tirar de cá nenhum jogador durante 2 janelas consecutivas. Mas é preciso dizer que isso, infelizmente, para o Jorge Mendes aconteceu porque ele teve um problema de saúde. Sei. E a pandemia também. Um problema de saúde que levou muito tempo a recuperar. E eu não ia entrar nesses detalhes, mas isso também pesou. Os 2 jogadores que saíram foram para outros empresários. A partir do momento em que ficou a 100%... Nuno Mendes, Miguel Pinho, Luís Dias, Raul Costa. Jorge Mendes, agora, esta janela de verão, volta a estar na já posse. Já vai no Darwin, Vitinha, a dominar o Fábio completamente Vieira, todas as principais saídas. O Mateus Nunes e sabe-se lá quem é mais. O Gonçalo Ramos. Ainda vamos ter mais oportunidades para falar sobre Vitinha, mas agora temos também informações exclusivas sobre o Benfica. Este é um alerta CM. São informações que estão na primeira página do Correio da Manhã e que estão diretamente ligadas com a primeira conferência de imprensa do treinador do Benfica, Roger Schmidt, que falou sobre Ricardo Horta. Estamos a ver já a notícia na primeira página do Correio da Manhã desta quinta-feira. Schmidt valoriza Horta e irrita Rui Costa, o que quer dizer que o presidente do Benfica não gostou das declarações de Roger Schmidt na sala de imprensa, quando o treinador alemão assumiu que sim, queria contar com Ricardo Horta no Benfica, que achava que era um jogador muito bom e que seria uma mais-valia para o plantel. Nessa conferência de imprensa, Roger Schmidt disse também que não tinha a certeza sobre se o Benfica ia ou não conseguir este jogador. Entretanto, tal como noticiámos, o Sporting Braga considerou que estas declarações de Roger Schmidt favorecem o Sporting Braga. Considera o Braga que ganha força negocial porque acha que Roger Schmidt está, no fundo, a validar a valorização
comunicação que o Braga sempre deu a Ricardo Horta. Continua a exigir 20 milhões de euros o Sporting Braga e agora sabemos, e é essa informação que damos em exclusivo no Correio da Manhã desta quinta-feira, que Rui Costa também foi surpreendido com aquelas declarações do treinador do Benfica e ficou mesmo irritado com estas declarações de Roger Schmidt que aconteceram na passada segunda-feira na sala de imprensa. Vamos também mostrar a manchete do Correio da Manhã desta quinta-feira, antes de discutirmos este tema relacionado com o futebol e com o nosso programa. Crimes de Sócrates em risco de prescrição, falsificação e esta nova informação do Correio da Manhã, esta irritação de Rui Costa, já sabendo, o Diamantino, que o Sporting Braga também achou que saiu favorecido daquelas declarações. Achas que o presidente do Benfica tem alguma razão para não ter gostado daquele momento? Não me parece. Embora à primeira vista a leitura que se possa fazer é essa. O treinador, ao elogiar o jogador daquela maneira, pareceu estar mais a favor da parte do Braga do que propriamente do Benfica. Agora, eu não acredito que o Rui Costa, ou a direção do Benfica neste caso, seja influenciada por estas declarações. O preço, com certeza, estará estipulado, aquilo que o Benfica quererá pagar, ou a maneira como irá fazer o negócio, se houver negócio com o Horta. Não parece que isto tenha uma importância por aí além, estas declarações, em levar o Rui Costa ou a direção do Benfica a mudar de opinião sobre o valor do jogador só porque o treinador o elogiou. Possivelmente o presidente do Braga e a direção do Braga estará satisfeita com os elogios ao treinador e pensará que... Ao jogador, desculpa. E pensará que só por estas declarações que valorizou mais o jogador ainda. Eu não creio que isso seja verdade. Já aqui tinhas dito, Fernando, que concordas com essa ideia do Braga, que tal como aqui noticiámos, achou que ficava com mais força nestas negociações. Agora, também com esta nova informação, compreendes que Rui Costa não tenha gostado daquela declaração e achas que, por outro lado, isso é sinal de que Roger Schmidt não estaria tão preparado assim para aquela conferência de imprensa? Eu compreendo, vamos lá ver, se o Benfica está a negociar e, segundo se diz, não sai daquele valor. O presidente do Braga também não sai daquele valor. Se havia a possibilidade de incluir os jogadores no negócio, se o treinador vem praticamente uma conferência de imprensa, apesar de eu não achar mal nenhum, sinceramente, gosta do jogador, ponto. O treinador vem ali apaixonado por Ricardo Horta, então claramente vai dar mais força ao Sporting de Braga. Eu acho que vai dar. E vai obrigar, se calhar, o Rui Costa e a direção do Benfica, se calhar, a dar mais 1 milhão, ou 2, ou 3, ou 4, seja o que for para a aquisição do jogador. Vamos lá ver. Isto são coisas que normalmente... Está-se a falar de Ricardo Horta praticamente há 2 meses, não é? Que andamos que Ricardo Horta vai para o Benfica. São negócios que já se sabe que no Braga não é fácil negociar. Tudo o que seja para elogiar um jogador, quando se dá um valor que não é o valor que o presidente desse clube quer, vê o treinador do clube que quer esse jogador elogiar e de que maneira o jogador, só vai dar força ao Braga. Claramente, é o que eu acho. Em relação à conferência de imprensa de Roger Schmidt, logo a primeira, há aqui, aparentemente, Vítor, ou não, um desentendimento entre aquilo que foi dito por Roger Schmidt e aquilo que o Benfica pretendia também que Roger Schmidt dissesse, ou aquilo que pretendia da comunicação do novo treinador. Estou mesmo muito surpreendido com esta situação. Como é evidente, nesta casa não se faz jornalismo de bufos, faz jornalismo com fontes. Portanto, Correio da Manhã tem uma fonte ou boas fontes que lhe garantem isto. Já depois da chegada tardia de Schmidt ter irritado as águias, são 2 irritações de alto nível em menos de uma semana. Portanto, ou há algo aqui muito estranho que se está a passar no Benfica, que se está a passar na Luz. Teremos que ler amanhã, Mariana, vamos estar muito atentos ao que será publicado amanhã. Vou comprar o Correio da Manhã logo de manhã cedo ao pequeno almoço para poder perceber, em primeiro lugar, a quem é que se direciona a irritação de Rui Costa. É para Roger Schmidt por ter falado de Ricardo Horta, é pela estrutura do Benfica que está à volta do futebol, seja o diretor para o futebol, seja o responsável pela comunicação, seja quem for,
de não ter preparado a conferência de imprensa com Roger Schmidt. Vamos ter que perceber para quem é que se direciona essa irritação do Rui Costa. Precisamente claro, é isso que vai fazer a diferença. Por isso é que é fundamental ler esta notícia amanhã. De Rui Costa. Para já aquilo que podemos avançar é isto, é o que está na primeira página do Correio da Manhã. Obviamente, a partir de amanhã vamos poder conversar também de forma mais detalhada, mas sabemos que Rui Costa ficou irritado, não gostou daquelas declarações. Já aqui tinhas falado também sobre a posição do Sporting Braga e tinhas falado sobre a postura do treinador do Benfica. Pode ter tido, afinal, uma postura que prejudica o Benfica? Eu espero que não me levem a mal, mas eu vou desvalorizar um bocado isto. Esta notícia, comparada com a manchete do Correio da Manhã, que os crimes, eu também que os reparei, crimes, mas contigo-me. que os crimes do senhor engenheiro podem prescrever, para mim são peanuts. Completamente. Só falta isso em Portugal. Os crimes do senhor engenheiro prescrever. Eu estou sempre a perguntar quando é o julgamento de Sócrates. Agora, sempre eu não sei. Eu vou dizer uma coisa. Agora, nem sequer julgamento. Dei aqui a minha opinião como cidadão português que tem os impostos em dia e que sofre bastante para os pagar. E como eu, milhões de portugueses estão preocupados com esta situação. Agora, falando da situação do Benfica, o que eu tenho para dizer muito concretamente é isto. Eu não sei se... Eu vou acreditar no jornalismo de investigação do Correio da Manhã e admito que Rui Costa possa ter ficado incomodado ou irritado. Agora, há uma questão que eu não perco de vista e que foi aquilo que eu disse no início do nosso programa. O Sr. Schmidt encostou o presidente do Benfica à parede. Por isso é que ele está irritado. Mas tu estás mais atento que eu tenho às vezes muita disperso-me com muita coisa durante a tarde e a Mariana sabe o complicado. Eu tenho uma vida tranquila, eu só tenho que preparar os programas a que venho. Gerir os alertas CM. Mas diz-me uma coisa, Mariana, mas o Rui Costa e o Lourenço Pereira Coelho não estavam nesta conferência de imprensa do Sr. Roger Schmidt? Então assistiram foi irritação. Exatamente. Até hoje, do momento em que mas não consegue tapar a boca ao Roger Schmidt. Então assistiram de cadeirinha a esta situação. Rui Costa. Sim, mas não conseguem tapar a boca. Contrariamente à posição do meu amigo Fernando, eu acho que o Braga está de cavalinho, portanto, sentadinho na cadeirinha de sonho. António Salvador mas não achas que devia dar uma ajuda? Está na cadeira de sonho a olhar para a situação toda. Olha, aí está. Estamos a ver a Duarte imagem Antunes, muito bem. A grande verdade. Olha, proximidade, ligação direta, Rui Costa, Roger Schmidt. Mas isso foi tudo A grande verdade é que depois veio a Jarda. O Sr. Roger Schmidt, ainda dentro daquele quadro de à vontade, no seu ingresso no futebol português, disse aquilo que lhe ia na alma, mas indiretamente colocou uma pressão inacreditável em cima de Rui Costa. É isso que temos que contratar ver, o futebolista. mas por isso é que temos que ler a notícia amanhã para se perceber se o Rui Costa está irritado por achar que o treinador o está a encostar à parede. Não, mas que é algo que vamos ter que ver amanhã. Essa é a sensação que eu fico, porque o Sporting de Braga, e bem, está sentado na cadeira de sonho o Sr. António Salvador, à espera que o Benfica volte a bater à porta e dizer: olha, nós estamos aqui mais uma vez para tentar contratar o futebolista. E o Sr. Salvador diz: eu quero isto e aquilo e não sei quem. E o Benfica diz: damos ou não damos? Agora, colocou aqui, do meu ponto de vista, se calhar inadvertidamente, apenas com a vontade de passar a informação e de expressar aquilo que sentia, colocou aqui, é aquilo que eu digo. Rui Costa quer Ricardo Horta, forneceu toda e mais alguma, o scouting do Benfica, o presidente, forneceu toda a informação possível e imaginária a Roger Schmidt. Roger Schmidt olhou para aquele jogador e eventualmente começou a traçar o 4-3-3 ou o 4-2-3-1 com o Ricardo Horta e agora disse, vejam lá, no fundo disse em inglês, de uma forma subreptícia: oh, Presidente, não me deixe descalço, olha que eu estou a contar com o homem. Mas admite-se ou não que a irritação de Rui Costa não esteja diretamente relacionada com Roger Schmidt, mas sim com a comunicação do Benfica e a forma como foi preparada aquela conferência de imprensa? Eu devo-te confessar que não vou fazer esse juízo de valor, não. Acho que esta foi, ao ser a primeira conferência de imprensa de Roger Schmidt no Benfica, eu acho que a direção de comunicação o alertou certamente para os assuntos que iam ser tratados. Ninguém vai fazer ditados. Claro, ninguém vai dizer ao senhor: olha, mas veja lá o que é que vai fazer ditados para o Sr. Roger Schmidt. Não. Bem, e conhecendo eu o Ricardo Lemos como conheço, não lhe deve ter dito: veja lá, responda a isto e não responda àquilo. Não. Eu acho que o presidente do Benfica está mais a estar irritado. Está irritado porque o Sr. Schmidt o encostou à parede, porque lhe está, ainda de forma simpática, a exigir a contratação do Ricardo Horta. Querias acrescentar, Fernando? Não, acho que você tem razão. Concordas? E continuo a achar que só vai dar força ao Braga. Se pudesse haver ali uma oscilaçãozinha, só vai dar mais força. Claramente, não tenho a mínima dúvida.
Eu só Já- não consigo perceber a importância que estas palavras possam ter tido para o jogador poder ser muito valorizado. Não é muito valorizado. Porque é mesmo dar força antes- ao valor que o, Não, que o Fernando, presidente lá... porque mesmo antes- Foi a primeira vez que o Benfica, de forma oficial, para já, assumiu o interesse no jogador, não é? Porque de certeza quase absoluta, mesmo antes do treinador preferir estas declarações na conferência de imprensa, as negociações existiam e o interesse por Horta já Mas existe. toda a gente sabe mesmo que o Benfica está a negociar. Mesmo sem o Não é treinador. nenhuma novidade. Mesmo E foi sem o comunicado entre treinador. presidentes. Claro, Foi assim mesmo que sem o começou. treinador. Não é novidade nenhuma. Por isso é que eu acho. O treinador só disse o que queria e disse ao presidente e diretamente. por isso- Veja lá, não me deixe descalço, olha que eu estou a contar com o homem. Pois, Diamantino, a questão é se o Sr. Schmidt está a ver a vida dele andar para trás e começa a ver que reforços considera essenciais. Não Quer dizer, chegam. temos aqui um- Sangarés desta vida, Gomes desta vida, Vitor, Ricardo Horta. como é que se não chamava aquele chegam. treinador do Até Futebol o Clube Enzo do Porto? Fernandes, Como é que se chamava aquele o treinador? Adrianse, não. Não, aquele que chegou e foi-se embora, aquele italiano. Del Neri. Eu lembro do Adrianse, porque foi o último será que vamos estrangeiro a ter ser aqui um campeão, caso de esteve Del Neri? campeão. Não acredito, mas pode acontecer. Sobre pelo amor este de caso, Deus. vamos saber também todos O os Sadel Nery não detalhes. sei por causa disso, como tu sabes. Já esta Sim, quinta-feira, mas, para já sim, darmos por esta causa disso. informação sobre a notícia exclusiva do Correio da Manhã, que está no Correio da Manhã desta quinta-feira. Amanhã vai poder ficar a conhecer todos os detalhes sobre esta irritação de Rui Costa depois das declarações de Roger Schmidt em relação a Ricardo Horta. Agora, há também novas informações do Correio da Manhã. Estas são sobre o chefe da claque Super Dragões. Afinal, Fernando Madureira não está falido. O chefe da claque Super Dragões recebe cerca de 3.000 euros por mês. Foi com base neste valor que foi calculada a multa de 2.600 euros que Macaco tem de pagar no processo que também o afasta dos estádios durante 5 meses. Macaco é empresário de hotelaria e recebe entre 2.500 e 3.000 euros por mês. É o chefe dos Super Dragões quem suporta os custos da casa onde vive com a mulher e os 4 filhos. A PSP recebeu esta semana o despacho do Tribunal do Porto que o condenou à interdição em recintos desportivos por 5 meses devido a atos de incitamento à violência, xenofobia e arremesso de objetos. Os casos de violência em que Madureira está envolvido foram sempre em jogos do Futebol Clube do Porto, um deles contra o Benfica. Estamos já também a ver que esta notícia está no Correio da Manhã desta quinta-feira. Estamos a vê-la destacada na primeira página do Correio da Manhã. Macaco recebe 3.000 euros na hotelaria. No Correio da Manhã e a CMTV tiveram acesso ao despacho no processo que afastou o chefe da claque Super Dragões dos estádios e numa altura, Zé, em que temos falado muito sobre esta questão das claques, até pelo que aconteceu, obviamente, no dia dos festejos do título do Porto, e este tem sido um tema sempre muito marcante no futebol português. Em relação a essa discussão, uma notícia como estas e estas informações em relação àquela que é a principal figura da principal claque do Futebol Clube do Porto pode influenciar a forma como se olham para estas claques e para a claque do Porto em particular? O facto de Fernando Madureira ganhar 3.000 euros por mês, parabéns, é um bom ordenado. Agora, se vai influenciar, tem-se escrito e dito muita coisa sobre a vida privada de Fernando Madureira. O facto de agora aparecer com base numa informação oficial que tem um ordenado de 2.500 a 3.000 euros por mês que resultam da sua atividade na hotelaria, afinal, não te consigo dizer se isto tem alguma influência no dia-a-dia da claque ou não. Isso confirma em absoluto, do meu ponto de vista, que há pessoas Este que estão... processo está diretamente relacionado com a claque, não é? Está bem, Porque ok, é o mas processo isto... que o impede Pronto, de entrar certo, nos recintos certo. Ainda bem que ele desportivos. pode pagar esta multa, mas também isto confirma em absoluto, do meu ponto de vista, que há muita gente nas claques, em todas as claques, que trabalham. Não te consigo dizer mais nada sobre isto, não sei que influência é que pode ter, sinceramente. A questão é que Fernando Madureira, Vítor, sempre disse que não tinha dinheiro para pagar qualquer multa. É ou não aqui Mariana, claramente desmentido? O que eu me lembro dos processos do Correio da Manhã, e alguns até cruzam pessoas do Correio da Manhã, era que na esfera familiar de Fernando Madureira tinham rendimentos à volta de 1.580 euros e o Correio da Manhã destacou que as despesas que eles tinham que encarar mensalmente eram de 3.000 euros. E foi aqui explicado por representantes do Futebol Clube do Porto que, devido à pandemia, o hostel que a família do Fernando Madureira, e creio que era a mulher, a Sandra, que geria esse hostel na zona da Batalha, teria fechado devido à pandemia. Portanto, eu depreendo é que, existindo agora esta informação, é que, tendo passado a pandemia, provavelmente o hostel estará a funcionar, mas sinceramente não tinha conhecimento, porque não sigo muito a vida privada destas figuras ligadas ao futebol, mas de facto não fazia ideia se o hostel já está aberto ou não, mas até amanhã poderemos
ajudar a clarificar isso, porque essa seria a explicação para então, ao contrário do que existia há 1 ano ou há 2 anos, neste momento o Fernando Madureira já ter um rendimento superior. Esta notícia joga ou não contra quem defende a que o chefe da claque Super Dragões está mais no futebol, Fernando? Ou a favor, neste caso? Não, acho que ele tem que estar feliz. Estava falido há uns tempos atrás e agora conseguiu recuperar a sua independência. Acho que é excelente para ele. Agora, quando estar a mais do futebol ou não, eu já disse várias vezes que sou a favor das claques, gosto das claques, com certos e determinados limites. Há coisas que me incomodam. E, pronto, e as coisas têm que ser resolvidas. Eu entendo que muitas das claques continuam a ser braços armados das direções, continuam a ser, isto e não tenho a mínima dúvida. Eu conheço ele, falei com ele quando joguei no Futebol Clube do Porto, portanto não tenho um conhecimento muito profundo do que é ele. Ouço falar várias coisas sobre o Madureira, tirei as minhas conclusões, mas não mais do que isso. E vai estar 5 meses afastado, não é? Foi o 5 meses afastado dos recintos desportivos e vai estar afastado por situações também graves que estão neste processo. Que conclusão é que retiras em relação ao problema das claques em geral, Diamantino? Eu comecei, a primeira claque foi o Sporting, salvo erro, a claque da Juveléu, e depois é do Benfica em 82, salvo erro, por aí, dos Diabos Vermelhos. E eu revia-me nessas claques. É verdade que aquilo que aconteceu, que vai acontecendo pelo mundo, a evolução que o mundo tem, leva a que existam situações a que nós não estávamos acostumados, e estas situações destas claques, de há uns anos a esta parte, atingem aquilo que o Fernando diz, passam os limites do que é razoável. E depois, quando acontecem estas situações, ficamos na dúvida, por sabermos, por aquilo que vamos ouvindo e vamos lendo, pelos castigos que vai havendo em relação às claques, por aquilo que vamos ouvindo de certas fações das várias claques, alguma coisa que deixa o público do futebol, principalmente o público do futebol, perplexo, que é onde é que estes senhores ganham tanto dinheiro? Como é que ganham tanto dinheiro? Quer dizer, mas aqui parece que é na hotelaria. Pois, parece que é na hotelaria, segundo a informação. E isso é que deixa os adeptos perplexos. Eu não tenho nada que o Fernando Madureira / e já digo macaco porquê, ganhe 3, 5, 10, 15, 20 mil euros, desde que sejam legais e desde que paguem impostos, assim todos os macacos desses países pagassem impostos. E nós estávamos muito melhor. Portanto, eu não tenho nada a ver com o dinheiro que ele ganha, se é pouco, se é muito, se é derivado das claques, se não é. Eu queria que todos os macacos deste país pagassem os impostos, como nós pagamos, com certeza. Eu falo por mim. Não sei se o Zé Manel está em dia, se não está. Eu? Estás? Olha com quem te foste meter. Estou à vontade. Eu já disse que o FBI pode lá ir à minha casa à vontade. Estou Em completamente relação a limpo. este processo de Fernando Madureira e estas novas informações, já sabe que estão também no Correio da Manhã desta quinta-feira. Voltamos ao Benfica. A notícia da multa aplicada a Grimaldo está a ter eco em Espanha. O jornal catalão Sport escreve que o Benfica considera que o episódio de indisciplina é agora um assunto encerrado. A mesma fonte lembra que Grimaldo está na lista de alvos do Barcelona há 2 épocas. Acrescenta que o passe do jogador está avaliado em 20 milhões de euros e que nesta altura não há clubes interessados em pagar esse valor. Recordo que Grimaldo vai apenas pagar uma multa pelo episódio de indisciplina que protagonizou antes do último jogo do campeonato. O jogador de 26 anos pediu desculpa pelo incidente, assumiu que não esteve bem. Recordo que o espanhol riscou literalmente o nome da lista de convocados de Nelson Veríssimo para o último jogo do campeonato com o Paços de Ferreira. Grimaldo já tinha viagem marcada para ir de férias horas antes do jogo. Agora o Benfica diz que este é um assunto encerrado. É mesmo, Vítor? Não é encerrado porque, Mariana, a referência que o Benfica faz é ao encerramento do tal processo disciplinar. O processo disciplinar esse que foi-nos aqui explicado por pessoas que muito bem informadas avançou ao Benfica, que nem sequer estava em andamento porque o jogador não tinha sido notificado. Portanto, o que se pode dizer, olha, tenho que dar aqui os parabéns, porque ainda agora estão-se a falar de irritações dentro do Benfica. Olha, em relação ao departamento jurídico, ninguém está irritado, de certeza, porque resolveu este caso em tempo recorde. Foi uma resolução relâmpago. Conseguiram que o Grimaldo chegasse a Portugal, fosse notificado, respondesse à notificação, recebesse a nota de culpa, prestasse declarações no processo
e, entretanto, já a conclusão está encerrada. Isto foi tudo com uma rapidez, Mariana, fantástico. Portanto, em relação ao departamento jurídico, não há irritações, certeza. Só que a questão aqui de fundo não é o processo disciplinar, nem é mesmo a questão do jogo Passos Ferreira. É o que vai acontecer a partir de agora. Como é que o Benfica resolve o caso do Grimaldo? E para isso... minimizar os danos? Para isso é que não há luz ao fundo do túnel, porque o Benfica precisa, se o ideal para o Benfica, o melhor cenário, propostas pelo Grimaldo. Mas se já ninguém pagava, infelizmente, para o Benfica e para o próprio Grimaldo, aquilo que o Grimaldo julgava que valia no mercado, e já nem vou falar do que acontecia nos outros defesos e nas outras janelas de mercado, depois disto que aconteceu, e sabendo, Mariana, as coisas sabem-se, que o jogador está em rota de colisão com o Benfica, ou pelo menos poderá estar a ser um corpo estranho hoje em dia no Benfica, ninguém vai fazer uma proposta alta para o Grimaldo. Portanto, o cenário que estamos a ver... Sabemos nos 8 milhões, não é? Nos 8 milhões já vamos... 8 milhões? Tinhas essa informação? Sim. Já demos aqui esta informação. Mas quando foi? De que já foi há umas semanas, se calhar já mudou. Não, é que eu tinha tido... Não, é que eu tinha tido... Se calhar já baixou. Eu, por acaso, nunca tinha dito isso aqui, mas houve uma fonte bem colocada no mercado que, cruzando cruzando com outro tipo de situações, é uma pessoa que, evidentemente, tem excelentes relações com o Benfica, que me tinha dito, de facto, que para um determinado mercado, a verba que estava em cima da mesa para o Grimaldo já eram 8 milhões. Eu, na altura, até achei que nem me sentia à vontade para avançar com isso. Nós, na altura, creio que foi o Paulo Catarro, que numa edição do mercado, já há cerca de 2 semanas e meia... O Paulo Catarro está mesmo cirúrgico. Sim, mas pelo menos tenho a informação que, pelo menos para um mercado específico, não posso garantir que estivesse emitido um mandato negocial, porque isto agora está na moda, mas que a verba que estava em cima da mesa era 8 milhões. Que se fosse conseguir uma proposta de 8 milhões, o Benfica cedia imediatamente o Grimaldo. Portanto, já todos podem perceber em que patamar é que o Grimaldo está neste momento e quanto é que o Benfica o quer efetivamente manter no plantel esta época. Diamantino, pode dizer-se que o Benfica quase que não tinha alternativa em relação ao encerrar deste assunto, tendo em conta que tem a última oportunidade para vender Grimaldo agora? Temos que olhar para isto nas duas perspectivas. Ou de fazer dinheiro com Grimaldo ainda, na perspectiva de fazer dinheiro, ou ter a arte e o conhecimento para fazer com que Grimaldo desportivamente renda o último ano. Já que vai pagar e vai ter que pagar... Achas que esse é um cenário ainda em aberto? Passou-se mesmo com o Maxi Pereira, por exemplo. Maxi Pereira, o Benfica não ganhou dinheiro absolutamente nenhum com o Maxi Pereira. E o Maxi Pereira fez uma época excelente. Sim, mas não houve a questão disciplinar que houve com o Grimaldo, não é? Sim, mas as questões disciplinares às vezes fazemos também delas, e quem esteve nas cabines e nos clubes sabe que muitas vezes, e principalmente nestes clubes grandes, tem um impacto enorme na imprensa que muitas vezes lá dentro não existe. São problemas, e o Vítor há pouco surpreendia-se com a rapidez com que este caso do Grimaldo foi. Evidentemente estava a ser irónico, porque a imagem que passa é que não há processo disciplinar nenhum e pronto, está dito. Ora aí está. Uma simples conversa, um simples aviso chega para ultrapassar estas situações. Agora, o Benfica é que terá que perceber o que é que pode ganhar com Grimaldo. Parece-me que o Zé não está muito de acordo com esta questão da simples conversa. Simples aviso. Numa situação simples aviso, claro. Uma palmadinha nas costas. Se ele está a treinar, Zé. Se ele está a treinar. Espanha. Temos rei de Espanha para ligar. Zé, rei de Espanha. Ele está a treinar ou não está a treinar? Obviamente. Ele está a treinar. Está a treinar ou não? Mas um simples aviso. Tens conhecimento de multas? Não tenho conhecimento de nada. Então pronto. Não tenho conhecimento. Está a treinar. Está a treinar. Eu quando puder falar do assunto já... Não estou a dizer, se está a treinar é porque foi ultrapassado o caso com alguma facilidade. Não, isso é que é importante saber. Está ultrapassado para ficar ou para ser embalado? Isso é que não sabemos. Isso é que não sabemos. E o que é que vai acontecer ao próximo que riscar a convocatória? Isso é que não sabemos. O ênfase... Queres a minha opinião? O ênfase colocado pelo meu querido amigo Diamantino num simples aviso. Quer dizer, o jogador faltou ao respeito a todo o mundo. E agora, com um simples aviso, resolveram a questão. E para mim... Desculpa, Fernando. Eu tenho uma opinião diferente. Eu estou à vontade, para dizer o que disse. Sabes porquê? Porque eu disse aqui que eu não daria uma segunda oportunidade ao Grimaldo. Pronto. Eu disse aqui isso na altura em que aconteceu o caso. Sabes qual é a minha leitura? Agora, viste a evolução que isto teve. Sim. Ele chegou de férias, está a treinar normalmente. Exatamente. Portanto, o Mas então Vítor... não concordas com esta resolução tão... Eu não concordo. Eu disse-o na altura e continuo... O Vítor acabou. Então está aberta uma brecha na disciplina do Benfica para esta época. Pode não haver. Pode não estar aberta. Está bem, é isso que vamos ver. O que eu acho que aconteceu aqui... vai acontecer ao próximo que rasurar a competição. Não podemos antecipar. Eu estou de acordo com o Vítor. Pelo menos o processo disciplinar avançar. Eu acho que não houve processo disciplinar nenhum. Eu acho que houve o entendimento do Diamantino, um simples aviso.
ia haver uma multa. Foi a decisão salomónica que o Benfica encontrou para dizer ao mundo isto está tudo resolvido com o futebolista, ele continua aqui, está a trabalhar, integrou-se na disciplina do clube, mas se aparecer alguém que o queira levar, nós estamos disponíveis. Pois, eu percebo que do lado do Benfica não havia vantagem nenhuma em desvalorizá-lo. Processo disciplinar, ficas parado, respondes à nota de culpa, esses trâmites todos. Agora, se houve uma multa, se não houve... Não concordas que foi bem resolvido? Fosse como fosse, não sei como Vamos ver esse balanço mais à Não frente. faça a mínima coisa como foi resolvido. Eu tenho mas para se está a dizer treinar sem problemas, deixa-me lá dizer uma coisa. é porque foi bem resolvido. Do ponto de vista do Benfica, foi bem resolvido. Do ponto de vista do interior do Benfica, como diz o Vitória muito bem, se Grimaldo continuar no clube, está aberta uma grande brecha em termos disciplinares. Porquê? Mas porquê é que tem que ser assim? Porque quer tu queiras... Achas que os jogadores vão sentir todos no direito de poder fazer o que o Grimaldo fez? Desculpa só uma coisa, duvido que isso seja quer tu assim, queiras, mas... quer não, o Grimaldo faltou ao respeito em toda a cadeia hierárquica do Sport Lisboa e Benfica. Principalmente ao Benfica e aos sócios do Benfica. Como eu já disse aqui variedíssimas vezes. Só estás a dar mais razão. Pois estou. O que eu estou a dizer é que foi ultrapassado, está lá. Vamos ver. O que eu não concordo é que possa ser aberta uma brecha em que todos se julguem capazes de fazer qualquer coisa. Uma coisa não exclui a pensando outra. que não há Valorizar disciplina. o que o Grimaldo deu ao longo de 5 ou 6 épocas no Benfica, perfeito. Comete o ato que cometeu. No mínimo, o processo disciplinar tem que correr. Depois, chegando ao fim... Mas nós não sabemos como é que foi concordas feito. em relação a algo da opinião do Zé? O que é concretamente? Acho que há aqui uma coisa para... Vamos lá ver. Não concordo minimamente com o que ele tenha feito na convocatória. Tenho quase a certeza, posso estar enganado, Grimaldo, por livre e espontânea vontade, faltando um jogo pouco, marca as férias, a não contar. Alguém deu alguma indicação? Grimaldo, vai lá a tua vida. Não tenho a mínima dúvida. O coisa não pode ser de certeza. Tanto que o Veríssimo também há a segunda hipótese, que é o Benfica ter descoberto... O Benfica ter descoberto quem foi o bufo que disse ao Grimaldo que podia ir embora. Custa-me a crer que o Grimaldo, por iniciativa, e a esposa estava grávida, ou quer que seja... Está grávida, não está em causa isso. Falta um jogo para acabar o campeonato. E o Grimaldo decide marcar as férias antes de acabar o campeonato. Custa-me a crer isso. Tem que ter a indicação... Alguém lhe bufou os internacionais a jogar. Mesmo que lhe tivesse sido dito que podia marcar as férias. Isso aí eu assumo. Isso aí não concordo. Ponto. Aí não concordo minimamente. Agora tenho a certeza de uma coisa. Grimaldo, desde que chegou, é titular do Benfica. Grimaldo ficando do Benfica. É o Grimaldo mais 10. Não tenho a mínima dúvida para isso. E Balneário ia aceitar... Não tenho a mínima dúvida. Acho que o Balneário ia aceitar bem uma situação destas. O Balneário não ia ficar com a sensação de que poderia fazer o mesmo? Não, depende. Vamos lá ver. Eu não concordo minimamente com o que ele tenha feito na convocatória. Mas se calhar a maior parte dos jogadores, se for a minha ideia, que eu acho que isso aconteceu, posso estar enganado, estão no lado do jogador. Fernando, quantas então vezes... quer dizer, se alguém... Mariana, peraí, se alguém lhe disse, pá, vai lá a tua vidinha. Qual é o mal? Fazer um boneco, aí não concordo minimamente. Teve mal. Mas teve indicação de alguém. Que o Grimaldo, não me acredito, sinceramente, que um jogo por disputar, Grimaldo marcasse férias antes para se ir embora. Sem pedir autorização de ninguém. Não me acredito. Sinceramente. Eu não fazia isso, o Diamantino não fazia isso, a grande maioria dos jogadores não faziam isso. Custa-me a querer isso, que ele, por livre e espontânea vontade, vou-me embora de férias. Ficávamos certamente a ficar aqui a conversar mais tempo sobre este tema. Vamos ter mais oportunidades para fazê-lo, mas hoje a nossa conversa vai ficar por aqui. Demos aqui várias novidades, nomeadamente na primeira página do Correio da